Boa noite para quem está entrando, muito bem-vindo. Muito boa noite. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez que nós estamos aqui representando a MBA Fashion Day que nós tivemos aqui no último final de semana. Teve muito conteúdo, a gente não conseguiu, claro, passar tudo o que queria, mas a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês. Eu sou a Milena Abreu, fundadora da Texapex, responsável no MBA para falar um pouco sobre qualidade assegurada. E qualidade assegurada é garantir que todos os nossos setores, departamentos, pessoas, processo e infraestrutura, estamos todos falando a mesma linguagem. Lá no dia, eu falei também e abordei um pouquinho sobre o efeito frescobol dentro das nossas empresas. Vou falar aqui com vocês um pedacinho só, porque em seguida, o que é mais importante hoje é ter com a gente a Fernanda Deligente, que é a responsável do desenvolvimento humano e organizacional dentro do Costurando Sucesso. Que eu, particularmente, sou uma das grandes fãs da Costurando. Além do Eduardo Christian, tá por trás ou na frente de tudo isso, tem uma equipe gigante, gigante. Não se constrói um império sozinho, e ele não fez esse império sozinho, então parte dessa equipe está conosco, outra parte não está conosco, mas esteve conosco no MBA, e é sobre isso que nós estamos falando hoje. É sobre o quanto é importante ter pessoas gigantes com a gente para que algo dê certo. E a Fê vai trazer um pouquinho aqui, inclusive o que o clube pode levar para vocês, para quem é associado do clube, é claro, o desenvolvimento humano e organizacional. Eu, do meu lado, na Texapex, a gente tem a comunidade, que é bem diferente do clube. Na verdade, a comunidade é muito aula, né? A gente vai falar muito de aula, entrega bate-papo, sobre indústria têxtil, sobre confecção, qualidade, produtividade, tira dúvidas, e grandes especialistas, inclusive especialistas também junto com o Eduardo. Mas a Costurando é para a gente hoje uma grande referência no setor têxtil. Então, uma boa noite a todos vocês. Espero que acompanhem. E quem vê de dia, um bom dia, um feliz dia. Mas a gente espera que vocês aproveitem o conteúdo. E a gente começa agora às 19 horas e vai até a hora que vocês quiserem, porque o importante é sair daqui com todas as dúvidas tiradas. Bom, eu vou iniciar e em seguida libero o microfone para a Fê, porque a noite é dela. Eu vou falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre o efeito frescobol, que a gente também abordou lá no dia do MBA. E o que é esse efeito frescobol? O efeito frescobol, a tríade da colaboração viva, é uma palestra que eu costumo dar nas empresas, onde a gente aborda muito a importância de jogar junto. Então, a primeira coisa que eu vou sempre abordar para você é se na sua vida, se na sua empresa, você está habituado a jogar tênis ou jogar frescobol, né? E Milena, o que tem a ver? Tênis é um esporte maravilhoso. E é verdade, amo tênis. Não sei jogar, não, mas amo tênis. Amo assistir, mas quando a gente traz, sabe, esse assunto para dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, a gente começa a pensar o que que a gente está fazendo com tudo isso. Então, vamos trazer esse contexto para o nosso dia a dia, né? No tênis, quem faz o outro errar, né? Então tem um vencedor, tem do outro lado alguém ganhando e alguém perdendo. E isso é bom, nem sempre. Não numa empresa, não quando a gente precisa aprender a jogar junto. E no frescobol? O que que é o frescobol? Sabe quando você vai na praia e tem aquela raquetezinha, joga para um lado, joga para o outro, todo mundo se divertindo muito? O frescobol é isso. O frescobol é quando a gente ajuda o outro a vencer, quando a gente toca na direção do outro da maneira certa. É quando a gente faz questão que o outro pegue essa bola, porque não tem a menor graça, que você joga, o outro sai correndo atrás, o outro rebate, você sai correndo atrás, a gente não consegue rebater nenhuma vez. Isso é a história, quando um acerta, o outro acerta, a gente super comemora, fala, nossa, não acredito. Foram 3 jogadas sem a gente errar. Isso é o que a gente precisa trazer para as nossas empresas. Isso é o que a gente precisa trazer para as nossas vidas, os nossos relacionamentos com pai, mãe, esposa, amigos, profissionais. Nós aqui na comunidade da Texapex, o Edu ali no Clube Texto jogando frescobol junto, sabe? Nós aqui com o nosso time da Texapex, junto com o time do Eduardo, da Mariana maravilhosa, CEO incrível por bastidores, gente. Tem uma mulher poderosérrima.
né? Mari por trás, então, por trás não, né? Na frente, junto com ele, fazendo tudo isso acontecer. É isso, nós estamos jogando frescobol juntos. Então, nós vamos falar isso para vocês, que ao invés da gente estar falando que são duas empresas, cada um buscando detonar o outro, e acho que o time está aqui ouvindo isso, empresa é isso. Empresa é o quanto vocês estão jogando frescobol juntos, tá? E daqui, o que que a gente fala? Que toda essa transformação você vai com certeza no frescobol, e eu garanto, porque eu trabalho com isso há 25 anos. E quando você joga frescobol, e eu tenho certeza que a Fê vai trazer números também, vai trazer isso pra gente, que a gente ganha no mínimo 30% de produtividade quando a gente tem um time que sabe jogar junto. Porque a energia que você gasta falando mal do outro, discutindo, perdendo tempo, tomando café. Eu não tô falando que é ruim tomar café, não, gente. Eu amo café, adoro dar paradinha do café. Mas 30%, a gente tem dados de que só 30% da tua equipe você coloca, você usa. E para você aumentar isso, você tem que fazer esse time jogar a seu favor. Como a gente vai fazer isso, tá? Então, bom, primeiramente eu vou contar um pouquinho por que que eu cheguei nessa história para vocês entenderem. Eu venho de uma família que sempre teve muito problema de relação. Meu pai e minha mãe a vida inteira jogaram tênis. E eu repeti. Passei por assédio de todos os tipos, é agora, com essa idade, que eu estou conseguindo falar sobre isso. Passei por todo tipo de assédio e aceitei isso para minha vida. E achava que jogar tênis fazia parte, sabe? E aí, meu primeiro casamento foi um divórcio e também me livrei, porque não foi nada bom. E me perdi completamente grávida. E encontrei hoje, como diz o meu marido, ele brinca que é o meu salvador, porque em um momento da vida que a gente se depara, eu grávida, e meu esposo atual, Eric, assumiu eu, a Mel, junto. Claro que o pai dela, biológico, tá aí, mas ele é o grande pai, estava aí ele no dia que ela nasceu. Então, continuei jogando, gente, eu continuei jogando tênis, porque, desculpa a emoção, porque eu tive muito problema com o pai da minha filha, porque ele não aceitava que ela tinha um problema muito sério de saúde. E ela tinha alergia à proteína do leite de vaca. E eles deram, enfim, ela entrou em contato com algo que ela não podia ter e ela praticamente morreu. E eu recebi a mensagem de 6 médicos que ela não ia sobreviver. Isso em São Paulo. E a Melzinha estava numa semana daquele jeito, na semana seguinte desse jeito, né? 10 dias depois saiu assim. Mas agora tá a Mel assim, linda. E jogar frescobol foi quando eu descobri que o Henrique me ensina todos os dias é, que é jogar frescobol. Então hoje eu aprendi, não só na minha vida, como hoje eu tô fazendo com todo esse time lindo do Edu, como com meu marido e com a minha família, a jogar frescobol. Então, eu ensino hoje no meu dia a dia e nas empresas. E por isso que esse momento café para mim é tão especial, porque não tem como falar de produtividade, gente, se a gente não falar de pessoas. Essa é minha família hoje, mas a minha família não é isso. A minha família são vocês, a minha família são amigos que eu encontro todo dia. A minha família é o meu dia a dia de trabalho, eu hoje saindo de São Paulo, indo para o interior, atendendo alguém, levantando alguém, levantando empresas. Isso é jogar frescobol. Porque o que acontece, né? Pessoas, empresas que jogam tênis, elas buscam culpados. E pessoas e empresas que jogam frescobol buscam soluções. E eu não sei se vocês lembram no MBA, né? Quando o Edu usou a camiseta Eu Amo Problema. Eu amo problema, não pelo fato de que a gente gosta de problema, mas que para cada problema deve ter 300 mil soluções, né? Como o Eduardo falou, quando alguém chega para ele e fala: qual é o teu problema? É doença? É muito grave? Não. Então não é problema. É sobre isso. Porque a gente tem solução. E a gente tem solução quando a gente joga junto, sabe? E você ensinar seu colaborador a jogar junto contigo. Então, o que eu venho aqui falar para vocês rapidamente é que esse efeito dentro das empresas ele é muito importante. E ele só acontece, e aí que a Fê vai entrar com muita energia hoje passando para gente, se a gente comunica da maneira certa, se a gente constrói, e para construir a gente precisa de pessoas, processos e infraestrutura, e se a gente celebra o tempo todo. Isso a gente chama aqui na Texapex, a minha metodologia de 3C, porque para isso eu preciso comunicar, construir e celebrar o tempo todo. Peço desculpas pela emoção.
E por que tudo isso? Porque estudos, e não são estudos da Milena, tá? São estudos trazem e comprovam pra gente o tempo todo que o coração da gente emite 5.000 vezes mais potência magnética, né, de energia magnética do que o cérebro. Então, assim, não importa só o que você fala, mas importa a intenção com o que você fala. Isso serve, gente, para o dia a dia, porque quando você tem um operador que fez algo errado, né, uma pessoa que fez algo errado, a gente tem mil maneiras de dizer. A mesma coisa serve para o filho, para o marido, para a esposa, né? O como, qual intenção você quis dizer que aquela pessoa fez algo errado. Então, eu vou falar assim que só do primeiro C, não vou falar de tudo, né? Porque a metodologia ela é toda consultoria. Eu só vou falar do primeiro C, a Fê vai para dar espaço para a Fê, que é comunicar com clareza e intenção. Então, o nosso assunto aqui hoje é trazer o quanto é importante jogar esse jogo deixando de competir. E eu sei que a gente é competidor nato, né? Tem umas pessoas ainda que, uau, cara, como é bom competir. Mas, meu, vamos competir com outra empresa, vamos ganhar de outro país, mas vamos jogar junto. Vamos, os setores precisam jogar junto, sabe? Você precisa entender e ter essa relação interna de relação cliente-fornecedor dentro da tua área, entre setores. Então, a comunicação, ela começa a ser assertiva quando a gente realmente deixa de competir, porque cada palavra é uma batida. E aí, gente, a gente pode decidir se a gente devolve isso com muita força ou com cuidado, sabe? E eu falei pro Eric, né, e falei pro time do Edu, que tem uma coisa que me chamou muito a atenção no Eduardo. Eu passei praticamente uma semana com ele, lá dentro da sala dele. E foi a última semana da véspera do nosso MBA. E é muito tenso, porque tem um time dos bastidores trabalhando fortemente para isso dar certo. Tem as meninas trabalhando e indo para um meio de campo lá, com mais de 200 homens em cima dela, pedindo para o negócio dar certo. E em nenhum momento eu vi o Eduardo sair de cena. Ele é muito generoso e ele mostrou o tempo todo é, que toda batida que ele dava com gentileza. E isso é muito importante, porque o time está sofrendo, o time está sob pressão, a gente está fazendo o maior e o primeiro grande evento do mundo, porque, e eu tenho certeza, conhecendo ele só um pouco, que vive coisa muito maior aí, sabe? E isso me trouxe muita alegria, porque a gente trabalha desse jeito aqui na Texapex, e talvez por isso essa conexão que a gente teve com o time. Então, time, o jogo só existe quando tem ritmo. E aqui existem empresas cada vez mais trazendo para a gente, como o estudo de Harvard fala, pessoal, se a gente não cuida do colaborador, ele pode custar US$ 15.000 por ano. Se a gente trouxer isso para real, eu estou falando que um colaborador desmotivado, um colaborador sem engajamento, ele te custa muito. Porque colaboram, ela tem 5 vezes mais chance de ritmo, de ganhar um jogo, porque a comunicação ela fica muito assertiva. Experiências reais, a Natura trouxe para gente um case real, se vocês pesquisarem, é um case real, chama Um Só Time, em que eles mostram que eles tiveram também trabalhando com pessoas, por isso que para mim esse momento café é tão importante, que é 20 a 25% menor de retrabalho, redução de retrabalho, e a gente está falando de ganho de produtividade. E assim continua. A gente tem estudos e estudos que trazem para a gente o como é importante. Então, na metodologia que a gente fala, né, de comunicar, construir e celebrar, tudo isso é muito importante. Nós estamos falando, você vai ganhar com certeza absoluta, no mínimo 30% mais de produtividade, no mínimo 30% menor seu retrabalho você vai garantir, porque não tem como. Esse é o ritmo, é isso que a gente precisa jogar. É sobre isso falar de pessoas. Além, é claro, dos resultados totalmente invisíveis, que é leveza, sentido, escuta, alegria. A Fê vai falar, e eu tenho certeza que ela fala para vocês, ela falou assim para mim, e eu vou adiantar, porque eu sei que ela vai falar, fala assim, que é o indicador da felicidade. Eu amei isso, eu amei, já peguei para mim, mas eu sempre vou dar propriedade intelectual dela, que é um NPS simples, né? A pessoa que trabalha aqui comigo, ela amaria trabalhar, ela indicaria para a pessoa que ela mais ama. É sobre isso. Então,
Jogar frescobol é necessário hoje, gente. É muito necessário a gente jogar frescobol. Bom, e aí, gente, a nova regra do jogo é essa. Vai, tira um print aí, me ajuda. Tira um print, marca a gente no Instagram, ó, eu e a Fê. E marca costurando também, porque é muito importante pra gente costurando sucesso. Coloca aí no chat, o nosso Instagram, da Fê, coloca da costurando. Vamos lá. Pessoal, o futuro pertence às empresas que mantêm essa bola viva. O futuro não é IA. O futuro é humano. Pessoal, futuro não é IA, futuro é humano. Então a gente precisa manter a bola viva. As empresas que não estão fazendo isso, elas vão quebrar nos próximos 5, 10 anos, não tem como. Eu estou vendo isso, gente, no meu dia a dia. E não é só no Brasil, não. Nós vamos quebrar se a gente não manter a bola viva. Então, time, o futuro pertence às empresas que mantêm a bola viva. E isso carrega para a tua vida, carrega para a tua saúde emocional, carrega isso para tua empresa, carrega isso. Será que a empresa que eu tô tá certa? A empresa que eu tô tem os mesmos valores que eu? A pessoa que eu tô tem os mesmos valores que eu? É sobre isso, lutar por algo junto. Tá acabando aqui, tá? O efeito, ele só acontece quando esse método vira cultura. E aí, gente, porque eu coloquei até esse slide feio? Eu falo que é um slide feio, não é bonito. Porque mudar não é fácil. E não vai ser de uma hora para outra assim, ó. Ah, gente, ó, vamos mudar, agora a gente vai tratar pessoas e vai ser muito fácil. Não é, não é. Tava hoje num cliente e ele tem a fábrica há 35 anos e eu falei para ele assim, cara, tu tá preparado? E ele falou, tô. Eu falei, não tá. Eu falei, eu tenho, ó, se prepara, eu vou entrar. No primeiro mês você vai me amar, no segundo você vai me chamar 5 vezes na tua sala de porta fechada e vai me massacrar, porque a primeira mudança começa contigo. Porque tratar pessoas é diferente. A gente não é um robô. Não é. Graças a Deus que a gente não é. Nós não somos. Então, pessoal, essa metodologia de cuidar de pessoas, de comunicar, construir e celebrar, de falar de pessoas, processo, infraestrutura, lucro, a gente não vai mudar do dia para o outro. A mudança cultural, ela leva no mínimo 2 anos para ser muito bem aplicada. Isso serve até para quem implanta 5S. Quem implanta 5S é a mesma coisa. Eu tive uma reunião ontem, me lembro que eu implantar 5S, o dono da nossa empresa pediu para ser você. Ótimo, vocês estão preparados? Não sei, mas vamos lá. Porque dói, dói, não é fácil. Pessoas ficam no meio do caminho. E se for necessário, tá tudo bem. Há necessidade de algumas pessoas ficarem, às vezes, no meio do caminho. E outras virão. Outras com certeza virão. E é isso que a gente tem que pensar. E aí, time, é sobre isso, porque o líder não é aquele que está na frente. O líder é aquele que está puxando o último. O líder é aquele que está junto com a última pessoa. Gente, liderar não é estar lá no topo. Liderar é estar junto com o seu time, sabe? Na base. E aí, vai na frente, vão comemorando, vão indo, vão ajudando um ao outro, vai subindo, vai subindo. O último, tá na mão dele. Isso, sabe? É isso. É você ver que tem alguém que tá mais fraco, é você dar apoio para essa pessoa evoluir. Gente, ainda bem que nem todo mundo é super big power. Ainda bem, porque senão não existe espaço para E todo caiu o mundo. áudio aí? Então, time, a cultura só muda quando o diálogo muda, tá? Não tem como a gente jogar diferente. E para finalizar, não se trata de competir, trata-se de colaborar com propósito. E aí, pessoal, nunca, nunca deixa de falar. Pessoal, valeu por jogar comigo. Na NBA, quando a gente estava lá sambando, lá no final que teve o samba, eu falei para a Fefe, eu preciso ir lá abraçar aquele time, porque as meninas estavam ali no fundo. E é sobre isso. É gratidão, time, por jogar comigo. E eu não sei se tem aí o time ouvindo, mas mais uma vez, gratidão por vocês fazerem tanta coisa. E ao meu time, eu digo mesmo, ao meu time que está aqui comigo. Gratidão por jogar comigo. O que eu quero dizer para vocês e para finalizar é que assim, Jesus já trouxe isso para gente, que o que importa, e a gente tem mensagens da Bíblia de que o quão é importante jogarmos juntos. Em Eclesiastes a gente encontra isso,
Então, eu deixo aqui para vocês a minha gratidão por me ouvirem esse tempo todo. Espero ter contribuído um pouquinho. Vou liberar agora para que essa próxima hora é 100% da Fê. Fê, mais uma vez, muito obrigada. Espero ter trazido um pouco o que eu queria levar lá no MBA, do quando eu falei, pessoal, vamos jogar frescobol, não joga tênis, joga frescobol. Por que isso? Né? Porque por trás de tudo isso tem sentido. E, e deixar aqui, Fê, contigo agora. Pode compartilhar a tela. Vou É todo seu, compartilhar depois a gente aqui. volta para finalizar. Vou compartilhar aqui Obrigada. com vocês. Obrigada, Mi, obrigada. Então, eu sou Fernanda Deligente, já há mais de 25 anos no mercado, sou professora universitária, economista comportamental, estrategista de pessoas e apaixonada por gente. E esse ano cheguei para o time do Edu, para essa empresa linda que é a Costurando Sucesso, para agregar, né? Eu falo que juntos vamos mais longe, somos mais fortes. E eu vou passar um pouquinho do que eu preparei com os slides, né? No dia do MBA, a dinâmica foi um pouquinho diferente, mas está aqui para a gente complementar e olhar muito para quem está ali no dia a dia conosco, que são os nossos colaboradores, que é cada pessoa ali do meu time que está comigo, e o quanto é importante e especial a gente olhar, né? Eu gosto muito de dizer que para eu ter sucesso na gestão desse time, eu preciso muito entender como é que a informação chega para esses meus colaboradores. Às vezes a gente fala. E quando eu tô lá na empresa, eu escuto muito, mas já falei 1000 vezes. Eu vou ter que desenhar? Vai ter que desenhar. Sabe por quê? Porque cada colaborador seu é único. Cada um tem um talento diferente. E cada um tem uma via de acesso da informação. Tem funcionários aí na sua empresa que você falou, ele já sai correndo fazendo. Tem outros que você precisa escrever, desenhar, para ele entender a atuação e a participação dele dentro do processo. Tem outros que você precisa daquela reunião de bom dia, que você precisa do abraço, do beijo, do colo, porque eles são pessoas que a gente costuma dizer que são sinestésicas. Elas gostam do contato, elas gostam da convivência, elas gostam do carinho, da presença. E tem aqueles colaboradores que, para entender a importância dele dentro do processo, ele tem que entender início, meio e fim de tudo que vai acontecer para ele conseguir absorver o porquê que é tão importante ele colocar a linha na agulha, por que que é tão importante ele apertar o parafuso. Então, aí a gente tem 4 vias de acesso. Perguntei lá no ginásio, eu vou fazer essa pergunta aqui de novo. Fomos para o MBA, final de semana maravilhoso juntos, e eu tenho certeza que algo marcou aí em vocês. E agora, perguntando para vocês, depois do final de semana grandioso que nós tivemos, o que vem na cabeça de vocês ou o que marcou vocês quando vocês lembram do MBA? Alguns vão lembrar da fábrica acontecendo ao vivo. Alguns aqui vão lembrar da fala, da comunicação que receberam ali naquele final de semana. Alguns vão se recordar da música, das emoções que foram ali tocadas em todo o momento do MBA. E alguns vão lembrar de todo o processo, de todo o enredo, do passo a passo, de tudo que o Edu fez somando o sábado com o domingo. Então, a gente tem pessoas que são auditivas, a gente tem pessoas que são visuais, que elas precisam ver para entender, a gente tem pessoas que precisam sentir, e a gente tem pessoas que precisam entender início, meio e fim. Quando você entende esse modo de funcionar do seu colaborador, muitas coisas começam a caminhar de forma bem mais fácil e bem mais diferente aí, mais acessível. Essa comunicação chega com muito mais assertividade, tá? Então, eu como professora, ou aqui agora, né? Por que que é importante a apresentação? Porque se a gente só falasse, pode ser que tem pessoas aqui nessa sala que não conseguem, não é a primeira via, não é o primeiro canal de comunicação. Mas a visibilidade do slide me faz integrar com o que eu estou escutando e eu consigo absorver o conhecimento.
né? Então, a gente precisa muito, né, prestar atenção, porque dentro da minha empresa, quem fala com quem? Esse líder conversa com quem? Quem decide dentro desse time, dentro dessa equipe? Quem são os executores? Quem acompanha? E cada pessoa vai ter o dom e a facilidade de entrar dentro desse processo fazendo algo específico, né? Então, às vezes, tem pessoas que não adianta eu pedir ideias, pedir sugestões, mas eles são excelentes executores. E o que eu direciono, o que eu mostro, eles vão fazer com maestria, tá? Então, prestem assim, a primeira dica que eu dou aí para vocês é prestem atenção dentro do seu time, dentro da sua equipe. Muda essa forma de comunicar. Ao invés só de falar, leva o checklist, faz eles anotarem. Você vai conseguir tocar a pessoa que é visual ali, né? Fazer o bom dia, aquela reunião do bom dia, você está trabalhando as emoções, o sentir, né? E explicar o início, meio e fim. Vocês vão começar a ter resultados bem diferentes já no dia a dia aí da empresa. Outro ponto importante, né? Donos e líderes, delegar e acompanhar. Não adianta só eu passar a atividade que tem que ser feita, né? Eu preciso acompanhar a execução. Hoje, infelizmente, o que a gente visualiza muito dentro das empresas? O líder passa a atividade, passa a tarefa e larga. E daqui uma semana eu vou ver o que aconteceu e eu não combino data para entregar, e na sexta-feira, amanhã, eu já quero o resultado pronto, eu já quero a planilha pronta, eu já quero o retorno da tarefa que eu passei hoje, 5 da tarde. Eu combinei prazo? Eu estou acompanhando? Eu fiz o cheque de informação se quem está recebendo a regra entendeu o que ele tem que realmente executar? Então, delegar é diferente de delargar, tá? Se eu só passo e largo, como é que você quer que o seu colaborador entregue o que você espera? Não tem milagre, né? Então, passei a tarefa e eu vou acompanhar. O que precisa ser feito, para quando e como nós vamos acompanhar? Através do Trello, através de checklist. Na quarta-feira, né? Vamos supor que é uma segunda, na quarta-feira eu vou fazer aquela confirmação. Milena, como tá? Tá caminhando? Você tá precisando de alguma ajuda? E na sexta, que é a data combinada, nós vamos sentar para ver o resultado, né? Então, esse é o acompanhar. Muitos dão a atividade, dão a tarefa, mas não acompanham. E aí, quando vai lá cobrar, não checou no meio do caminho se estava acontecendo e não fez o combinado de data para entregar a tarefa ou a execução aí final, tá? Não abandonem os seus colaboradores. Dentro do processo, o que que é importante e o colaborador espera. Acho que aqui acabou dando uma desconfigurada na hora de compartilhar. Mas esse material, quem estava no MBA tem ele em PDF e a gente reenvia de novo, novamente aqui no final, tá? Então, feedback é entender se o que eu estou fazendo está dentro do que esperam que eu execute, né? É importante dizer quais são os ajustes ou qual é o impacto do trabalho desse funcionário dentro de todo o processo produtivo. E se o que ele está executando, se tem alguma coisa que está fora da linha, qual é o ajuste que precisa acontecer? Eu costumo dizer que, às vezes, donos e líderes querem muito a mudança do colaborador. Mas eu preciso começar por mim, né? Eu, como dono e líder, preciso começar a mudança de hábitos dentro do meu dia a dia, da minha rotina, né? Então, eu preciso fazer diferente, porque se eu continuar fazendo igual, como é que eu vou cobrar do meu funcionário resultados diferentes se eu não mudei a minha forma de fazer gestão dessa equipe, né? Então, sempre comportamento, qual é o comportamento esperado dentro da execução dessa atividade, o impacto que ele está gerando dentro desse processo pela falta de entrega e qual é o ajuste. Mas também eu gosto muito dos 4 Fs. Alguém já ouviu falar aqui nos 4 Fs? Não? Sim? Feedback, 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 fora.
Porque às vezes não dá. A pessoa não se enquadra, ela não se encaixa dentro da tarefa, dentro da função. É claro que antes de chegar no quarto F, eu vou identificar se eu posso fazer uma transição. De repente, é uma pessoa extremamente competente que está numa vaga inadequada, que está num cargo inadequado, né? De repente, a pessoa está fazendo uma atividade que não tem sentido, que não tem a ver com as habilidades dela. Então, eu posso realocar, eu posso reajustar ela para uma outra área que precise de alguém com a competência e habilidade dela. Então, isso também tem que ficar no radar do líder. Às vezes, nós temos talentos sentados em cadeiras erradas, tá? Isso tem acontecido muito. Eu tenho visto muito dentro das empresas, né? Então, o dono quer mudança do outro, o líder quer mudança do outro, mas ele continua fazendo as mesmas coisas todos os dias. E aí, o que que eu tenho que evitar, né? Eu, como dono, a gente precisa tomar cuidado para não entrar no dilema, né? Vilão, herói e vítima. Quem aqui sempre se diz, né? Poxa, comigo nada anda. Se eu não aparecer, as coisas não funcionam, é? Será que realmente, se eu não aparecer, as coisas não funcionam? Ou será que eu, como dono ou como líder, não estou sendo centralizador demais? Estou puxando toda a responsabilidade para mim? Será que eu, como líder e dono, não estou impedindo e limitando o desenvolvimento do meu time? Então, cuidado para não se colocar como herói, porque aí você vira o salvador da pátria, você não pode se ausentar, não consegue nem tirar umas férias com a sua família, porque a empresa não anda, porque está totalmente centralizada nas suas costas. Todas as decisões, todo o ritmo da empresa está centralizado no dono. Isso não pode acontecer. E se isso estiver acontecendo, vamos conversar. Temos que desenvolver, temos que ter a confiança, porque se você contratou esse time, você precisa confiar nesse time. E aí é começar um processo, o famoso todo dia. Delego, acompanho, ajusto. Delego, acompanho, ajusto. Quer ver? Vou dar um exemplo que eu gosto muito de usar. Lá na tribo indígena, qual é o papel ali do pajé? Todo dia ele faz o quê de manhã? Ele toca o tambor. Por, por que que ele... Para lembrar as pessoas, para lembrar cada integrante da tribo dele, o que eles precisam fazer no dia de hoje. Então, a reunião de bom dia, o alinhamento, ali rápido da manhã, é você ali, dono daquela tribo, direcionando, recordando as pessoas o que elas têm que fazer. É recordar, não é fazer por elas. Quando eu faço por elas, eu me sobrecarrego e tiro o espaço do outro se desenvolver e crescer. E se eu tenho um colaborador com altas habilidades, com altas competências, sabe o que vai acontecer? Ele vai embora. Você vai perder uma boa pessoa, porque ele não tem espaço para criar, para ser contribuição. Ele está somente executando o que você está mandando. E como é que a sua empresa cresce? Como é que o resultado aparece com você centralizando tudo em você? Não tenha medo. É um processo contínuo de eu entrego uma tarefa, acompanho o resultado. Entrego e acompanho, o famoso follow-up, né, que a gente tanto escuta aí no mercado. E é assim que você vai tirando as cargas de cima de você diária aí que você tem, né? Então, é sair da emoção, é trazer as pessoas para a razão, o que eu tenho visto muito nas empresas, que todo problema vira um caos, as pessoas olham como algo que parece batata quente, eu começo a jogar. Ai, eu não tenho culpa. Ai, eu não participei. Ai, eu não tenho nada a ver com isso. E aí vira aquele jogo da batata quente quando a gente era criança, né? Batata quente, 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 vai queimar na mão de quem? Do dono, né?
E a gente não quer um jogo, a gente não quer um jardim de infância dentro da nossa empresa. Somos todos adultos. E adulto não tem drama. Adulto olha para a situação e resolve, que é o que a Mi tanto trouxe. A gente, se aparece um problema, a gente não tem que fugir, não tem que enfiar debaixo do tapete, a gente precisa resolver. E quando eu puxo o meu time para olhar com um olhar de solução, e eu, como dono, preciso desenvolver a criatividade do meu time, quando ele me traz o problema, o que que eu tenho que fazer? Ao invés de dizer o que precisa ser feito, eu preciso pedir para que ele, como você resolveria essa situação? Dê espaço para eles trazerem ideias e sugestões, para começarem aí a olhar com mais suavidade para os problemas. Porque hoje, quando eu tenho um problema, todo mundo quer sair correndo. E aí, quando eu trago todo mundo para a solução, eu trago todo mundo para o adulto que olha para aquilo e resolve. Eu olho para o problema e vou encontrar uma solução. E tiro essa coisa do jardim de infância, do diz que me diz, do encontrar culpados. Faz sentido até aqui? Ou não? Isso não acontece, Fê. Isso aqui na minha empresa, não. Ó, quem falar que não acontece, eu vou ir tomar um café pessoalmente com você. Ai, e como gestor, a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem. Quanto mais vocês desenvolvem o time de vocês, mais vocês vão para a estratégia, para olhar para mercado, para olhar para crescimento, expansão, rodas de networking, e o seu time está lá. Você está aqui, ó, estratégia da pirâmide. Teu líder está aqui no tático. É ele que está ali pegando toda a informação que você, dono, está trazendo do mercado e transformando numa linguagem simples e fácil de ser aplicada pelo seu time que está ali na execução no dia a dia. Que aí a gente vai usar as ferramentas de gestão à vista, né? Vai delegar de acordo com as funções para conseguir o quê? Levar todo mundo para o resultado, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de como seria um programa para começar a desenvolver realmente um time mais maduro, um clima e uma cultura organizacional diferente dentro dessa empresa. E para eu trabalhar clima e cultura, é o que a Mi falou, é o todo dia, é o todo dia. Não adianta eu começar com uma reunião de bom dia. Primeira semana eu faço, segunda semana eu faço, terceira eu faço, quarta tá lindo, Fê. Virou um mês, morreu. Que é o que acontece na maioria das empresas. Eu começo e não sustento. Eu começo e não sustento. E aí, sabe o que que esse colaborador vai fazer? Quando você realmente decidir virar a chave, a rádio peão vai virar e falar: ai, de novo. De novo, ele vai trazer o consultor aqui, nada vai andar, nada vai dar certo, porque tudo que começa não termina, tudo que começa muda no meio do caminho. É assim que você quer que seja o clima e a cultura da tua empresa? Tudo que começa não termina? Eu acredito que não. Eu acredito que vocês querem agregar valor e melhorar cada dia mais. Até porque a empresa é a nossa segunda casa, né? É onde a gente passa mais tempo. E tem que ser gostoso. Tem que ser, como a Mi falou, aquele ambiente que eu tenho prazer de estar, que eu não vejo a hora passar, né? Que é prazeroso, é gostoso, o clima é uma delícia, todo mundo colabora, contribui. Ai, Fê, tá parecendo Disney. Não, existem empresas que já trabalham dessa forma, como a Natura, que a Mi trouxe, né? E outras empresas já trabalham com essa filosofia, que é o PIF que eu criei, né? Que é a gente, como país, como potência, nós temos o produto interno bruto. Então, nós temos já países na Europa que trabalham com o produto interno da felicidade da população. Isso começou a entrar, enraigar dentro das empresas, né? São modelos que a gente já vê na Finlândia, no Reino Unido. E aqui, no nosso país, a gente já tem empresas já praticando o índice de felicidade dentro dessa empresa, tá? Então, aqui só uma agenda rápida, porque a gente tinha que trazer uma forma prática de eu começar a trabalhar uma agenda de treinamento, né, para líderes, para donos, para gestores, ou esse dono que está começando a formar líderes abaixo dele, né? Primeiro passo, primeira semana,
clareza do que você espera, o que todo aquele time vai chegar aonde. Essas reuniões, esses encontros vão acontecer com qual finalidade? Então, esse alinhamento, reforçar a missão, visão, valores da empresa, é nesse ponto aqui que entra a cultura, o clima, é aqui que a gente vai recordar as boas maneiras, os combinados, tá? Então a gente vai começar com essa primeira semana de clareza e de alinhamento dessa base desse programa que vai iniciar. Segunda semana, a gente sabe que tem pessoas muito organizadas e tem colaboradores que não são tão organizados assim e que acabam esquecendo algumas tarefas. Então a gente vai ensinar ele com algumas ferramentas a melhorar a gestão de rotina do dia a dia dele. Então, é aqui que entra agenda, marcar na agenda as coisas importantes e que são prioridades no dia, na semana. Aqui entra a questão dos checklists de controle, de acompanhamento. Para quê? Para ajudar esse colaborador a organizar e melhorar o tempo dele na execução das atividades. Terceira semana, a gente vai olhar para o que está dando certo. O que está dando certo? O que eu ainda preciso ajustar? Preciso readequar funções? Está funcionando aquele alinhamento rápido do início do dia? Está dando resultado? Eu estou tendo um dia mais produtivo com esse time? Né? Pode ser que eu não tenha, não coloquei a pausa do cafezinho. Vamos colocar a pausa do cafezinho para eles terem aquele momento do parado, respirado, os 15 minutinhos para tomar um café. E eu costumo dizer que o café é uma área de grande criatividade. É onde saem grandes ideias, grandes encontros e grandes soluções também, tá? E a quarta semana, a gente vai ajustar a comunicação entre as áreas. Poxa, a minha área está funcionando super bem, o administrativo está indo super bem, o estilo está indo super bem, mas eu ainda estou com ruído de comunicação com as facções que prestam serviço para mim. Opa, se eu estou tendo ruído, vamos ajustar? Uma ferramenta para melhorar a comunicação entre as áreas? O processo vai caminhar com o quê? Com um checklist junto? Com tudo que já foi anotado dentro daquele processo? O que já aconteceu? Por que áreas já passou aquela atividade? Ou aquele modelo que está sendo produzido, confeccionado? Né? Então, é a hora dos ajustes. Então, aqui é um plano de um mês para a gente iniciar um processo de mudança. Agora, não adianta eu fazer isso 30 dias, virou um mês e vira um auê, né? Eu costumo dizer que o líder, ele é como um grande maestro, né? Então, eu adoro, eu gosto muito de usar como exemplo uma orquestra, né? O maestro está ali na frente, com a baqueta dele, só direcionando. E cada um sabe da sua importância no processo. E cada um sabe que se não entrar no ritmo na hora certa, o conjunto como um todo vai ser prejudicado. Erros vão acontecer? Vão. Mas como é que eu ajusto rapidamente, sem desmotivar, sem apontar o dedo no nariz, para que esse colaborador continue ali, firme e forte, executando o que ele precisa executar, né? Então, treinar processos é ajustar comportamento. Treinar é ajustar a comunicação, que hoje é o principal gargalo dentro da empresa. Então, a gente tem várias áreas, e se eu não faço esses alinhamentos, eu tenho ruídos de informação. E essa informação chega truncada ou não chega. E aí, eu gosto muito de citar como exemplo a famosa teoria lá de Adam Smith, lá do começo do mundo da administração. E foi feita uma experiência com pessoas com deficiência visual. E o cientista pediu para que eles descrevessem o que era um elefante. E cada um foi posicionado numa parte do elefante. Então, três pessoas com essa deficiência visual descrevendo o que era um elefante. Um ficou no rosto do elefante e ele descreveu que o elefante era algo longo, comprido, né? Outro descreveu que era algo imenso. E o outro descreveu, é um fio fininho. Então, o que a gente tem que fazer dentro da empresa é, como maestros, é orquestrar essa grande orquestra para que elas consigam ver a grandeza de todos os instrumentos funcionando juntos.
para que a gente não fique com a ideia de que o elefante é só uma parte grande, ou é só uma tromba, ou é só um rabo. Ele é muito maior do que só isso. Então, vamos trazer essa visão como um todo da empresa e a importância que cada área, que cada departamento tem dentro dessa grande organização. Então, aqui, o que que é importante? Se eu estou lá no caos, o que que é bacana? Pegar cada setor, colocar as atividades e funções, se faz, não faz, é uma pessoa, é um colaborador que decide? Sim ou não? Responde para quem? Então, isso aqui a gente vai começar a dar nomes e responsabilidades. Isso a gente vai começar a ganhar agilidade, na questão de decisões, de alçadas de decisão, porque também é outro ponto que pega. Essa decisão fica centralizada no dono ou num único gerente, num único gestor dentro da empresa, né? E quando a gente tem alçadas de decisão, a gente dá ritmo e agilidade, porque quem faz tudo não responde por nada. É literalmente dar nome aí aos bois, né? Então é um quadro super simples para a gente sair do caos. Se a sua área está o caos, recomendo fazer esse mapa de funções que vai dar clareza para a área e para o departamento. A reunião do bom dia, né? Que é super importante, para quê? É jogo rápido. Hoje, o que que precisa ser entregue? Qual é a prioridade do dia? E tem alguma coisa travando essa entrega? Sim ou não? Tá? Aqui é execução. É aquela reunião para direcionar para execução. Se tem algo maior que precisa ser ajustado, que precisa ser planejado, é uma outra reunião que vai ser marcada. Aqui é aquele bom dia, é o pajé lá tocando tambor ou o maestro começando ali a direcionar as baquetas para que cada um saia fazendo aquilo que precisa ser feito, tá? Sem desculpa, sem emoção, sem olhar para o passado, é o aqui, o hoje e o agora. E vocês vão ver a diferença que essa reunião faz no dia a dia, na entrega de resultados do dia, lá no finalzinho do dia. Me deem feedbacks, eu quero ouvir a diferença dessa reuniãozinha no começo do dia, todo dia. Me contem, porque eu quero saber, tá? A diferença aí que já vai fazer no dia a dia de vocês. Checklist, gente. Checklist é ouro, ferramenta de ouro. Não adianta depender de memória. A nossa memória falha. A gente tem muitas coisas. A gente tem coisas da empresa, a gente tem coisas da vida pessoal. E se eu ficar guardando tudo, chega uma hora que pode dar pane no sistema? Pode dar pane no sistema. Então não dá para confiar na memória, tá? Checklist rápido, e claro, cada área vai criar o seu checklist, né? Aqui eu fiz um pedido conferido, medida validada, prazo confirmado, responsável definido, jogo rápido. E tem que ser jogo rápido, né? Para ganhar velocidade, para ganhar rapidez na execução da atividade aí da área. Então, o feedback operacional, quando a gente fala de chão de fábrica, ele tem que ser jogo rápido, tá? Sem ataque. Por quê? Porque às vezes tem colaboradores que têm dificuldade de receber feedback, porque eles já tiveram experiências passadas de ataques pessoais, né? Infelizmente, tem alguns gestores, alguns chefes que, quando vão dar retorno de alguma atividade, acabam levando para o pessoal a fala. E aí essa pessoa criou uma marca de que, puxa, alguém vai me dar um feedback é porque eu fiz alguma coisa muito errada. Eu fiz um erro muito grande. E a pessoa já fica na defensiva. E eu posso perder um grande colaborador. E de repente é só uma vírgula que precisa ser ajustada, tá? Então é situação, comportamento esperado, o impacto daquele comportamento inadequado e como é que a gente ajusta. Qual é o ajuste necessário? E detalhe, façam ele escrever o plano de ação desse ajuste. Ai, Fernanda, mas ele vai escrever, ele está lá apertando o parafuso na máquina. Vai escrever, sabe por quê? Porque quando eu escrevo, eu assumo compromisso, eu assumo a responsabilidade. Uma coisa é eu ficar recebendo ordem. Ah, o meu líder fica me dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Eu não gero impacto de mudança. A gente precisa colocar os nossos colaboradores para pensar. A gente precisa trazer criatividade, porque quando tem um problema, eu preciso que ele me diga como ele resolveria aquela situação. Então, quando ele escreve o ajuste dele, ele está assumindo o compromisso com ele de que ele vai mudar. Imagina ele dar a sugestão de mudança e não executar na prática, na frente de todos os colegas. Com que cara ele fica de dar a sugestão,
dar a solução e ele não fazer o que ele mesmo falou. Então, por isso que o escrever é importante, gera compromisso, tá? E lembrando que todo feedback é sobre o processo de trabalho, não deve ser pessoal, tá? Infelizmente, a gente tem, dentro de algumas empresas, feedback que vai totalmente para uma linha pessoal. E aí a gente perde todo o sentido da execução da atividade, tá? Acaba virando um ataque, uma ofensa, e não é esse o objetivo, né? Eu falo que dentro da empresa ninguém precisa se amar, ninguém precisa ser amigo de final de semana de estar um na casa do outro, mas a gente precisa ter respeito. Respeito, e o foco ali é todo mundo atingir o objetivo que é melhor para todos e para a empresa. 5W2H é uma ferramenta da qualidade, é uma ferramenta para distribuir atividades dentro de um projeto, dentro de uma área. Então, é quem vai ser a pessoa que vai executar, o que, por quê, quem, quando e como. Então, é uma ferramenta que, dentro do desenvolvimento de liderança, é extremamente importante também, tá? Quando eu passo a formar um novo líder abaixo de mim, é importante eu direcionar ele, né? E essa ferramenta é excelente para eu começar a formar um futuro líder dentro da empresa. Tá tranquilo, gente? Tá valendo a pena? Sim? Sim? Então tá bom. Então, olha lá. Tá todo mundo surtando. O que que eu preciso olhar? O filtro de prioridade. Porque às vezes a gente não tem prioridade, começa a fazer uma coisa, pega a outra, e eu começo mil coisas e não termino nada. E no final do dia, o que eu tinha que entregar, eu não finalizei. Então trava o meu processo, essa atividade em questão trava todo o meu processo? Sim ou não? Se a resposta for sim, ela tem que ser executada já. Se a resposta for não, ela pode ser colocada na agenda e feita depois. É uma forma da gente começar a priorizar tarefas e atividades para parar com esse caos de começar a fazer tudo ao mesmo tempo e não finalizar nada, tá? E aí, se for melhoria, vai entrar para uma reunião futura para desenhar aí um novo projeto, ou um plano de expansão, ou uma melhoria de execução, de ganho de tempo dentro dessa área. E falando de dinheiro, né? Por que que eu tenho que investir em treinamento, Fernanda? Porque o custo de não treinar é muito alto. A gente não para olhar para isso no dia a dia, porque estamos ali envolvidos na operação, tem uma carteira de clientes para atender, tem uma produção para acontecer, tem uma venda para ser realizada ali, a entrega, né? Que eu falo que a venda só finaliza quando o produto chegou em perfeitas condições lá no meu cliente, está em pleno funcionamento, né? Ou está lá na loja, acabado, pronto, entregue. E quando eu não treino, o que que eu faço? Eu tenho aí baixa de engajamento, então eu tenho baixa de presença de colaboradores, isso começa a ter faltas, eu começo a aumentar absenteísmo, que são as ausências, um monte de atestados, rescisões, e o processo de rescisão e nova contratação é um custo para a empresa, né? E eu preciso, sim, demitir rápido e contratar devagar. Mas o que que eu vejo, né? O turnover. O turnover. Às vezes eu contrato, jogo para os leões esse colaborador, e aí chega lá nos 90 dias, eu não acompanhei. A pessoa está ali no olho do furacão se virando do jeito que ela acredita que foi a melhor forma de fazer, mas eu não direcionei. Então, o que que é super importante quando eu contrato? O boas-vindas, o onboarding, repassar as responsabilidades e as tarefas que essa pessoa vai executar. Porque senão eu contrato com uma expectativa, essa pessoa chega de paraquedas, ela vai fazer do jeito que ela acha que é o certo, e aí quando chegar lá na hora da entrega da atividade, eu vou falar, mas não era assim que eu queria. Tá, mas você disse como era? Por isso que o treinar é extremamente importante, né? Quando eu não treino, eu aumento aí custos para a empresa. E hoje, isso aqui é um dado, tá? Do Instituto Gallup, apenas 21%, de 13 a 21%, isso é um dado mundo, tá? Mundial. 21% dos colaboradores estão engajados. Isso, a gente está falando de uma perda de 438 bilhões
em produtividade no mundo. É muito dinheiro. Imagina a gente pegar 438 bilhões. O que que é mais barato? Eu investir no desenvolvimento de um time competente, de um novo líder, ou ficar gastando dinheiro com falta, com afastamento, com INSS, com demissão, com contratação? Eu queria que vocês fizessem essa avaliação aí, com muito carinho. Não agora, eu vou deixar essa tarefa para amanhã, para vocês olharem com muito carinho. Como é que estão esses índices aqui de falta, de afastamento, de atestados? Isso diz muito sobre o meu papel como líder e gestor, tá? E às vezes eu, como líder e gestor, por não acompanhar, por não deixar muito claro o que eu espero dessa equipe, eu coloco essas pessoas para fora. Se é um colaborador mediano, ele vai se encostar e vai fazer o que me pedem. O que me pede, eu vou executar o que me pede. Não me peça nada além. Se é um colaborador acima da curva, ele vai se estressar, ele vai se sentir subutilizado e você vai perder um grande funcionário, tá? Por isso que é importante olhar para esses indicadores aqui com muito carinho, com muito carinho. Turnover não é custo invisível, ele é dinheiro escorrendo por má gestão. Gravem isso. Turnover não é custo invisível, é dinheiro escorrendo por má gestão, por má liderança, tá? Empresa que investe em gente, para de perder gente. Empresa que investe nos seus colaboradores, para de perder colaboradores. Eu deixei algumas chaves aqui para fazer algumas frases chaves assim para dar aquele boom, para vocês dormirem pensando e querendo amanhã chegar e olhar para tudo isso que a gente está falando aqui nessa noite, tá? Esse face to face, esse lado, aí você vai falar, ai, Fernanda, agora eu tenho que ser boazinha, eu tenho que passar a mão na cabeça do meu colaborador. Não é sobre isso. Esse olhar humano não é ser bonzinho, é ser estratégico. E quando você é estratégico, você sabe, conhece cada pessoa da sua equipe, sabe das forças e fortalezas de cada um, e você tem estratégia de tirar aquilo que cada um tem de melhor. E quando você tira aquilo que cada um tem de melhor, o resultado, meus amores, é surreal, é fora da curva. Você tem uma equipe extremamente engajada, extremamente competente, que se sente parte do processo, que veste literalmente a camisa e que tá ali pronta para o que der e vier com você, tá? Então não é sobre passar a mão na cabeça, é sobre estratégia, quando eu me aproximo do meu time, da minha equipe. E aí, falando aí desse índice de felicidade que a Mi já citou lá no começo, e eu gosto de usar ele junto com o PsyCap. Ela fala, Fernanda, isso aí é de comer? Não. PsyCap nada mais é do que a abreviação de gestão por capital psicológico. Vai falar, mas Fernanda, eu não sou psicóloga, mas como é que eu vou fazer isso? Calma. Se você começar a executar essas ações no seu dia a dia, você já vai estar fazendo gestão psicológica dos seus colaboradores e vai tirar mais resultado deles, tá? O que que mede? Quando eu coloco o índice de felicidade na minha empresa, o que eu estou medindo? Tá? E aqui não é, ai, todo mundo feliz, ó, a festa, o café todo dia, o oba-oba. Não é sobre isso. Quando eu falo de índice de felicidade, é sobre performance. E o que que entra? Clareza de atividades e funções. Esse colaborador meu tem clareza do que a empresa espera dele? De todas as atividades e tarefas que eu, como dono, espero do meu colaborador, ou eu, como líder, espero da minha equipe? A minha comunicação é tete a tete ali, ela é clara. Eu checo a informação, eu confirmo se o meu colaborador entendeu o que eu pedi para ele. Lembra que cada um tem uma forma de absorver informação. Por isso eu preciso dar uma de louco às vezes e fazer uma confirmação, fazer uma checagem aí. Milena, confirma para mim se eu te falei, se eu te pedi tudo o que tem que entregar de relatório amanhã só para eu checar se eu não esqueci. Eu não esqueci nada. Eu sei tudo o que tem que ser feito. Mas eu quero que a Milena repita para mim, para eu ter certeza que ela entendeu tudo o que tem que ser executado. Isso é ser estratégico, tá? Liderança, a minha clareza no que eu preciso que ele faça, a minha comunicação clara, né? O ambiente que conta muito, né?
Afinal, nós passamos mais tempo dentro da empresa do que na nossa própria casa, né? E o reconhecimento. Nós estamos esquecendo de celebrar e de reconhecer. Estamos esquecendo de celebrar. E quem é que não gosta de receber um parabéns, receber um elogio? Todo mundo gosta. E por que que a gente esquece de fazer isso no dia a dia? E por que que a gente só lembra do puxão de orelha? E na hora do reconhecer, falar, Milena, você foi incrível na sugestão, na execução da atividade hoje. Você foi pontualíssima, entregou além do esperado. Então, quando eu falo de índice de felicidade, eu estou falando de indicador de performance. Eu não estou falando de oba-oba. Olha, gostaram? Entreguei um ouro para vocês aqui, hein? Um ouro, um ouro. Então, ó, capital psicológico, já antecipei, é eu trabalhar um time com esperança. O que que é um time com esperança? É um time que sabe o que esperam dele. É um time que tem confiança na execução das atividades dele. É um time que, se der qualquer chabu no meio do caminho, ele não vai jogar a toalha. Ele vai rever plano B, C, D. E ele vai manter esse otimismo. E ele vai te entregar mais. Ele vai errar menos e ele vai adoecer menos. Faz sentido tudo que eu falei aqui até agora? Sim, vocês estão com a cabeça aí borbulhando, né? Eu não estou vendo vocês, porque eu estou com a apresentação aberta, mas eu imagino que tem aí várias ideias vindo, surgindo, pontos de alerta para vocês já chegarem amanhã, olhando, falando, reconhecendo. Olha só, adoece menos e erra menos. Quando a gente adoece menos, eu não tenho afastamentos, eu não tenho atestado. Quando eu erro menos, eu não tenho retrabalho. Retrabalho é custo. Retrabalho é custo, certo? Então, ó, fiz um mapão aqui para vocês, meu presente dessa noite. Quando eu junto a gestão por capital psicológico no dia a dia, eu trouxe alguns exemplos, tá? De trabalhar isso no seu colaborador, você líder e dono. É uma gestão que eu chamo de 4 quadrantes. Então, quando eu começo com a reunião de bom dia, que eu digo qual é a minha prioridade, o que não é prioridade, e as alçadas de decisão, eu estou trabalhando o quê? O esperançar no meu colaborador. Quando eu tenho um checklist que ele confere as atividades que ele precisa fazer, o que que ele tem que fazer, qual é o critério de qualidade, o critério de efetivação ali do que ele tem que entregar no dia, e acompanho através do checklist o passo a passo. Eu estou trabalhando a confiança na execução da rotina dele. Quando eu venho para cá para o feedback, né? Qual é o prazo claro? Erros vão acontecer, a gente não está falando de robôs, a gente está falando de pessoas, né? Erros vão acontecer? Podem acontecer, né? Mas quando eu chego do lado dele e falo, Milena, vem cá, tô com você. Vamos lá, vamos rever o prazo? Tá, era para hoje, final da tarde, ok, a gente teve um imprevisto, podemos amanhã até o meio-dia? Sem humilhação, foco no ajuste e registrando o combinado. Eu estou trabalhando a resiliência do meu colaborador. Quando eu desenvolvo alçadas de decisão, eu, dono ou líder, dou alçadas de decisão para o meu supervisor, para o meu coordenador. E quando eu reconheço esse time, eu tenho critério claro, eu tenho previsibilidade do que vai acontecer com essa equipe, eu estou trabalhando o otimismo. Isso é fazer gestão por capital psicológico. E com isso eu estou trabalhando as emoções sem querer do meu colaborador. E eu estou trazendo bem-estar para ele. Fez sentido aqui? E para a gente fechar, vou juntar tudo agora. Agora é sopa de letrinhas, tá? Juntei o meu índice de felicidade com a minha gestão por capital psicológico, tá? Então, olha lá. Quando eu trabalho o esperançar, que eu tenho direção e papéis muito claros, eu estou desenvolvendo a minha liderança intermediária. Não é o grande desafio? Eu tenho o cortador, que é o melhor cortador, o melhor infestador. E aí eu formo ele líder da área. E aí?
Se eu não desenvolvê-lo, eu vou perder um grande cortador, o meu melhor cortador. Porque como líder, ele não tem as habilidades e competências para liderar aquele time. E aí, eu vou minar um time inteiro. Entenderam a importância de acompanhar? A gente tem que dar oportunidades, sim, mas eu não posso soltar ele para os leões, porque senão eu vou perder um grande colaborador. Então, ó, direção clara, papéis definidos, estou trabalhando o esperançar e desenvolvendo a minha liderança intermediária. Quando eu tenho delegação clara, eu estou trabalhando a confiança desse time. E isso está relacionado com o quê? Com contratar, com a contratação. Contratei e ficou muito claro o que esse colaborador tem para fazer, os papéis e responsabilidades dele. Feedback adulto, eu estou trabalhando a comunicação intersetorial. Eu estou trabalhando a comunicação entre as áreas, que eu sei que é o seu maior desafio aí, é a comunicação entre as áreas, né? Quando eu tenho alçadas definidas, quando eu tenho reconhecimento, que é o senso de justiça, de reconhecer um bom trabalho do meu colaborador, eu estou trabalhando o otimismo junto com uma rotina de gestão. E quando eu trabalho todos esses indicadores, eu tenho a medição do meu índice de felicidade e eu tenho um dono sem gargalo. Eu tenho um dono que está ali só como maestro com a baqueta e o time dele está entregando e fazendo o que tem que ser feito. Então, ó, quando eu faço a gestão pelo capital psicológico, eu tenho o quê? A condição interna dessa pessoa, comportamentos e emoções. Sem querer, eu estou trabalhando comportamentos e emoções como líder. A gestão é o ambiente, os processos claros, as decisões. A gente está trabalhando ali a questão da qualidade, a questão dos 5 S's. Eu estou mantendo processos, tá? E quando eu trago o índice de felicidade, eu tenho o quê? Melhora de clima, eu tenho retenção de colaboradores e eu tenho engajamento do meu time. E quando eu tenho essas três coisas, eu tenho entrega, eu tenho resultados, eu tenho lucro. E eu tenho pessoas que amam, que estão ali vestindo a camisa. Ai, Fê, a gente vai conseguir 100%? No começo, não. A gente não vai conseguir 100% nem no começo, nem no meio, nem no fim. Mas se a gente conseguir aumentar esse índice de engajamento de 21%, imagina crescer isso para 60%, 70%. O quanto de resultado que você já não consegue agregar aí no seu dia a dia. O quanto de clareza, o quanto de comunicação você não consegue trazer e agregar para o seu time. Aviso super importante, estou acabando. Eu sei que eu falei demais, mas eu espero que tenha valido a pena estar aqui comigo e com a Mia até agora. Se você, líder, dono, gestor, voltar a aceitar improvisos, começar a salvar todo mundo e ficar mudando prioridade toda hora, você vai derrubar todo o sistema. E aí não tem liderança sem o dono ali, que está ali em cima dessa pirâmide, mudando tudo isso. Esse líder aqui, intermediário, não vai sustentar isso sozinho. Então, donos, estejam ali com os seus líderes e sustentem a mudança, façam a mudança acontecer. Se começar a dar brecha, o sistema vai cair. O que faz diferença no dia a dia, o que dá resultado no dia a dia, é a constância e não a intensidade de trabalho. Então, que a liderança diária de vocês seja constante. É o famoso todo dia. Que vocês comecem a tocar tambor todo dia com a equipe de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão começar a agregar muito mais resultado. Com pequenas coisas, com pequenas mudanças diárias, tá? E eu finalizei o conteúdo aqui dessa noite. E foi uma delícia estar aqui com vocês, complementando aí o nosso MBA. E eu espero que eu tenha deixado aí sementinhas, né, para que vocês consigam começar a fazer coisas aí, mas lembrando, né, que estamos aqui pela Costurando para auxiliar vocês, para dar todo esse suporte. E eu vou abrir um pouquinho, rapidinho, eu vou parar de apresentar. O Maicon, que é do meu time, ele vai só falar uma palavrinha rápida, e aí eu vou abrir para dúvidas, e eu prometo que eu deixo vocês irem descansar.
Tudo bem, gente? Como vocês estão? Estava acompanhando aqui todo mundo aqui, muito bom, né? Foi muito produtivo essa noite aí. Vamos lá. Eu queria falar sobre a nossa turma da Segredos da Confecção, a mentoria do Eduardo Christian, né? Que são os 3 dias com ele, aonde ele pega todo o ecossistema da tua empresa, desde processos de produção, passando por gestão de pessoas, né? Tem a parte de finanças também. Temos também o comercial e o marketing, e também o comercial e o marketing, e também a parte de custos, né? Então, a turma dele chama Mentoria Segredos da Confecção, porque ele revela todos os pilares que envolve dentro de uma confecção, né? Temos uma turma agora dia 26, 27 e 28 de fevereiro, né? E para quem está no MBA, nós estamos fazendo um preço bem acessível por pessoa, tá? E uma forma de pagamento também fantástica. Coisa que nós não fizemos em nenhuma das turmas passadas. Nós vamos para a turma 27, tá? Eu vou deixar aqui na tela um QR Code, certo? Para quem quiser saber mais sobre a turma, deixa eu colocar aqui na tela esse QR Code. E para quem quiser saber mais sobre a turma, sobre tudo que está acontecendo, valores, tudo, é só entrar no QR Code. Eu vou estar à disposição para estar passando para vocês ali todas as informações necessárias. Então, assim, para quem estava no MBA, vai estar saindo um valor de 4.997 por pessoa, tá? Parcelado em 12 vezes no cartão sem juros. Então, no PDF está explicando tudo que Onde envolve a é, mentoria Mari? Segredos da Confecção. Oi? É online? Onde que é isso? Ela vai ser presencial com ele, tá? Nós Aonde? Já fazemos no avisa eu Senai pro do Brás, time. no Senai da Moda do Brás ali. Ah, então tá bom. Então, assim, pessoal, o recado é uma super oportunidade com o Eduardo, direto com o Eduardo, abordando vários assuntos, vários setores da tua confecção, onde a gente vai. São 3 dias de desculpa, fala de novo, quais são os 3 dias dias? de treinamento com o Eduardo, durabilidade de 30 horas, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. 3 dias, 5.000, 4.000 e pouco, Três né, Mário? Até dias, 12 três Exatamente. vezes. dias. E ainda vai ter um acompanhamento de 60 dias ainda com aulas, né, dentro da turma, né, na turma 27. Eu tenho aulas de Excelente. produção, comercial, vendas, marketing, gestão de pessoas com a Liderança Fernanda, né? comigo. Então, tem 7 aulas ali dentro, aulas de finanças. Então, Show. assim, é algo fantástico e um preço feito exclusivo para quem estava no MBA. Tá no chat. A Karine fez algumas perguntas. Teve alguém que está com Xiaomi, mas eu não sei qual é o nome da pessoa. Então, assim, o pessoal veio abordar umas coisas importantes que a gente passa no nosso dia a dia das empresas. O que Sim, o que acontece quando o meu líder não compra a ideia? Né? Como a gente faz, por exemplo, para aquele líder de mais difícil comprar ideia? Então, eu vou dar aqui para vocês. Aí depois a Fê também aborda, mas eu trabalho na indústria há mais de 25 anos. E já estive em 20 países, então isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo. sim. Então, o que que eu vou falar para vocês? A minha metodologia, né? E cada um tem a sua metodologia, tem o teu jeito de ser. Mas eu vou dar uma dica. Existe algo importante para o ser humano que é você fazer sentido do que você está convencendo o próximo. Então, o que que eu costumo dizer? Você tem o que está sendo falado, o como está sendo falado e o porquê isso tem que acontecer. Então, na prática, eu vou dar um exemplo. Vou fazer uma implantação de 5S. Vou dar algo simples que faz sentido para todo e qualquer setor que esteja aqui conosco. Seja você faccionista, você dono de confecção, você industrial, mas vamos implantar o 5S. E eu tenho aquele líder que não concorda com nada. A primeira coisa importante é trazer para essa liderança o real motivo do porquê que a gente precisa daquilo. Então, o que que eu costumo fazer? Se é um líder muito vinculado à produtividade, eu dou exemplos para ele de resultados de produtividade que a gente tem. Então, eu vou falar o seguinte: por exemplo, quando eu implanto 5S, considerando que nós temos 5 principais indicadores de uma indústria, onde o primeiro é segurança, o segundo é o bem-estar do seu funcionário, turnover, qualidade, produtividade e custo. Nós vamos Sim. conseguir, com a organização,
aplicando 5 S's dentro do segundo S, a gente tem que aplicar os 5 T's dentro do terceiro S, a gente vai aplicar os 5 K's e a gente vai trazer a metodologia para ele. Nós vamos mostrar na prática o ganho de produtividade para ele. Então, eu vou falar para ele o seguinte: vamos fazer o seguinte, vem comigo, eu preciso muito da sua energia, porque você é um líder de muita energia, você é um cara que faz sentido, você é um cara que dá resultado, e é exatamente por isso que a gente precisa trazer gente junto para esse time. E Sim, aí, pessoal, não existe milagre, porque assim, ó, é muito comum uma mudança para ela acontecer, a gente precisa aí pelo menos rodar 3 meses. Uma mudança cultural, ela é no mínimo, no mínimo, no mínimo 2 anos para uma indústria inteira rodar, às vezes 90% das pessoas. Tá? Existem aquelas pessoas que não adianta, elas não vão comprar a ideia. O que que eu digo sempre num projeto? Se você tiver 50 mais 1, significa 51% a favor, a gente já está com a maioria. E o perfeito. restante vem, seja de um jeito ou do outro, a gente, assim, ou ele vem ou ele acaba saindo. Isso é muito comum dentro das Sim, empresas, tá? Ou ele assume, ou ele compra isso, ou ele mesmo vai pedir para sair. Outra coisa muito importante, quando o dono da empresa é o principal sabotador do projeto. É, pessoal, existem 2 coisas importantes. Uma é o time mostrar e pedir permissão para fazer essa mudança. Então, eu vou dar um exemplo na prática que me aconteceu recentemente. Na implantação de 5Ss, eu demoro muito para entrar com o time de auditores, porque a auditoria, para mim, ela só faz sentido depois que todo mundo está comprando a ideia. E nós fizemos a formação. E aí, o que eu pedi para o time? Eu falei o seguinte: vamos tentar surpreender a diretoria. Pegamos 2 projetos e nós falamos o seguinte: controller, quanto que a gente gasta de copo plástico? Controller, quanto que a gente gostou nos últimos 12 meses de papel? Fizemos 2 times, onde o próprio time, junto com controller, RH, foram atrás das informações, fizeram um projeto, fizeram um ROI. Gente, eu tô falando de operador, tá? De máquina. Tô falando de operador de tinturaria, tô falando de operador de rama. Claro, junto com a ajuda, porque num grupo desse eu tenho e isso é muito importante para convencer uma liderança e para convencer o dono. Você trazer grupos multidisciplinares, não adianta só ter todo mundo da mesma área. perfeito. Dentro desse time, eles provaram ROI, não teve como. O diretor pegou o telefone e me mandou mensagem: Milena, eu nunca acreditei que esse projeto fosse dar certo. Eles tentaram, tentaram, tentaram e eu nunca acreditei. Mas eu agradeço imensamente por você não ter desistido. Então é o seguinte, não foi eu que desisti. E eu falei isso para ele. Não fui eu que desisti. Foi a sua equipe que quis provar para você que eles estavam do seu lado, que eles queriam Exato. melhorar a tua empresa, porque eles passam 44 horas no mínimo semanais dentro da tua empresa. Então assim, o que que eu estou dizendo para vocês? Eu sei que não é fácil a mudança, que a mudança da cabeça, às vezes, do proprietário, que vive isso há 30, 40 anos, que já vem do pai, que não teve outras experiências. E é por isso que, às vezes, as consultorias, nem todas, tá? Nem todas, mas Sim, as consultorias te dão energia, porque elas têm cases de sucesso para trazer na prática a mudança. que já E elas vão mudando, aconteceram, né? É isso. e a gente vai mudando, muitas vezes a gente vai mudando. Em vez de a gente ir com tudo, a gente vai pelas beiradas, sabe? Você não vai por esse setor, você pega um outro, muda. Eu falo o seguinte: quando você começa um projeto, são vários, pensa que cada um segura um elo. E a gente precisa unir esses elos para formar uma grande corrente. E o que acontece? Eu pego um elo, que eu consigo colocar 2, daqui a pouco tem 3, Você daqui a vai pouco indo tem aos 4. pouquinhos, né? Quando você vê, talvez 5 elos vão ficar deslocados. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, preste atenção em outra coisa. Se você que está aqui não é funcionário da tua empresa, desculpa, você não é o dono, você é funcionário. E você já tentou de tudo, e os seus valores não combinam com a empresa, talvez seja também a sua perspectiva, seja a sua decisão, a sua coragem de fazer diferente. Seja dentro da Sim. empresa que você está, Ou em seja mudar de outra. empresa e Exato. buscar outra que bate com seus valores. Então, gente,
Seja qualquer mudança, uma mudança num casamento, uma mudança no dia a dia, uma mudança na tua empresa, ela não é feita de uma hora para outra. E eu entendo, porque eu também vivo isso, porque eu também fui CLT antes de estar aí 20 anos como consultora, nos últimos 10 mais intensa ainda, né? Hoje, quando eu faço formação para consultor, formação de mentores, formação de palestrantes, uma das coisas que eu mais trabalho num consultor é a cabeça dele. Não é o método que ele aplica, é o quão ele tem que acreditar que ele também é bom naquilo. E nisso vocês têm que provar. Então, assim, não sei se eu consegui ser clara, mas eu vi as perguntas, mas o que eu faço se o líder não compra ideias que eu faço, se o próprio dono não está É sabotando o mostrar, projeto? né? Mostrar com resultados, com Gente, números. número é importante, mas muito, muito cuidado com o número, porque o número tem que estar certo. Sim, O número tem sim. que estar certo. O número não tem que ser aquele número inventado, tá? Então peçam Tem que ser ajuda real, quando né? Tem que ser necessário. real. Não adianta Exato. Henrique, inventar, vai abre seu inventar o microfone e vem número. com a gente que o Henrique está participando desde o começo, ele está ali no chat, eu estou vendo que ele muda de. Henrique, eu Viu? Eu Vai, tem mais adorei, pergunta. adorei os 4F, Fernando. Eu nunca tinha gostou? escutado. Adoro Evoquei os muito quatro para mim Fs. o Jack Welch, sabe? Que foi o CEO da GE, considerado do século XX. Aí ele falava, né, que se ele pudesse mudar uma coisa é não ter tentado tanto mudar pessoas que não queriam ser mudadas. E aí o limite Exato. tá duas vezes, né? Uma, duas. O nosso a gente aumenta um pouquinho mais, né? A gente tenta a terceira, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? E levando em consideração que uma mudança de comportamento dura pelo menos em torno de 90 dias para eu mudar um comportamento, então acaba entrando dentro dos três Fs de feedback ainda corretivo. Agora, se a partir dali nada acontece, realmente é, né? Fora, não tem o que É, fazer. e o quanto é importante estar aqui junto com vocês. Eu faço parte do clube lá do Eduardo Christian também já há alguns Ah, anos. Eu sou aqui de Monte Sião. A que gente tem uma bacana! marca de tricô, se chama Via Tricô, Eu e as conexões, conheço, sobretudo, conhece? Olha que bacana. conheço, Eu não tive a conheço. oportunidade de bater papo com vocês lá e fazer network, mas assim, admiro o trabalho de vocês. Fiquei muito encantado aqui com as palestras de ontem, de hoje, que eu pude acompanhar um pouco mais. Que E isso bacana. tudo, né, que faz a diferença aí na gente e permeando a nossa cultura. E você sabe que eu identifico que a gente acabou conseguindo trazer ao longo do tempo, né, com uma cultura humanizada. Eu gosto muito de psicologia, achei super interessante essa questão do PsyCap, né? Eu não tinha visto esse termo ainda. Sim, sim. E eu tenho uma questão para vocês duas aí. E quando você monta um time que às vezes é Real Madrid, e aí começa os egos, o que que vocês recomendam nesse tipo de situação? Olha, o ego, ele vai estar presente no time Real Madrid, no time da Várzea, em qualquer time, Uhum, tá? O que que você tem que fazer quando você tem essa questão do ego muito forte? Você, como, né, líder, você precisa trazer as pessoas para o real, né, a real situação, para o adulto. Porque o que que acontece? E aí dá para a gente fazer uma aula para falar só de ego, porque eu trabalho com essa liderança desenvolvida através da gestão do capital psicológico desde 2014 e os resultados são incríveis, né? E eu falo que a gente, quando vai para o ego, ou a gente vai para o estado infantil, ou a gente vai como se a gente fosse, vou dar uma pitada aqui para vocês, como se a gente fosse representar o nosso pai e nossa mãe quando brigava com a gente quando a gente era criança. O ego é ir para um dos dois lados. Ou eu volto a ser a criança, ou eu volto a ir para o papel do meu pai e da minha mãe quando brigava comigo. E você, como líder, como dono, como gestor, precisa tirar as pessoas do jardim de infância e falar, pessoal, vamos lá. Qual é o problema? Quais as sugestões de solução? Então, você tem que trazer eles para o adulto. Nós somos adultos e adultos resolvem problemas, uhum. tá? Então, é puxar, tirar o foco, trazer qual é o problema e pedir qual a sugestão, como você resolveria? O Mário, como é que você resolveria? Me traz, como é que você resolveria essa questão? Paulo, tua sugestão de resolução. Eu não quero ouvir o problema. Porque se você der espaço para falar do problema, você vai esticar uma corda, vai esticar um chiclete que não vai ter fim.
Então você Uhum. precisa, como mediador, cortar. Traz Sim, todo mundo para o adulto com foco em quê? Que eles tragam sugestões de solução. bacana. E Lembrei aí, do William Yuri. unindo Para completar, Fê, as sugestões aí de solução, vou pegar o melhor de cada um e vai Uhum. executar. Vai fechar a forma de executar. Oi, Mi. para completar é o seguinte, Henrique, eu costumo trabalhar com muito homem. Sim, E a mulher, ela tem menos problema com ego como tem o homem. É sim, engraçado isso, sabe? Não que não temos, mas é um pouco menos. é É uma menos. briga eu brinco que eu falo que é territorialismo, né? É como se eles estivessem brigando por território mesmo. É, uma das coisas que eu mais trabalho no dia a dia, e eu chego a ter reuniões com mais de 100 homens na mesma sala. Bom, eu fiz engenharia, então eram 80, 10 salas com 80 homens e 3 mulheres no geral de 800 homens. Então, assim, imagina como foi fácil. Fiz estágio na automotiva, terceiro turno, tá mais fácil ainda. Imagina magrelinha, 20 anos de idade, rodando para todo lado. O que que eu aprendi? Primeiro, lidar com ego, a gente vai lidar o tempo todo. Mas quando a gente. Uma das coisas que eu mais vejo hoje e eu mais cobro os empresários é que eles são responsáveis por alimentar o ego. Então, você, como empresário, presta atenção se você está ouvindo muito as dores. Então, quando você for ouvir o teu time, chama junto os dois. Por exemplo, eu tô com um problema, você tá lá na tua confecção, não é? Isso, tricô, É, malharia retilínea. Confecção retilínea. Então vamos dizer que eu tô falando com o pessoal lá do abastecimento do fio, tá? E eu Uhum. tô ali brigando com o pessoal da tecelagem. O cara do fio coloca no lugar, o cara da tecelagem reclama que ele colocou no lugar errado. Qual que é a ideia que eu faço? A primeira coisa é a relação cliente-fornecedor interna. Então é o seguinte, o cliente, o que que você precisa? Eu preciso que o fio esteja disponibilizado para mim antes. Estou dando um exemplo, tudo bem? Tem o Kanban visual. Eu tô aqui. Eu primeiro trabalha tudo visual. Traz a gestão à vista para cada setor. E tudo que você fizer, Henrique, na tua empresa, que você puder trazer Kanban, que é a gestão à vista, mesmo que seja em papelzinho, ele alimenta informação. Então vamos dar um exemplo. Eu sei que a próxima ordem de produção é essa e o cara tem que disponibilizar o fio aonde? Demarca o local. Eu evito fala. Então, assim, a relação cliente com fornecedor, ela começa muito quando a gente começa a trabalhar dados. Você vai até aqui, eu pego daqui e vou para frente. Outra coisa importante é trazer os dois para a mesma cena. Não houve um e depois o outro. Houve os dois juntos. Vem cá, exato. André, e vem cá, Luiz. Vamos bater um papo. Perfeito. Pessoal, o que está acontecendo? Vamos chamar as equipes. Equipes, vem aqui. O que é melhor para vocês? Porque às vezes os dois líderes estão brigando e aí eles levam esse jogo de tênis entre as Pro equipes. time, exato. Fica Então é o um contra o seguinte, outro. Henrique, a ideia é: vem aqui comigo, vamos conversar, vamos trazer os times. E, pessoal, o que que nós vamos fazer para resolver isso? A gente precisa sair daqui agora com essa solução. Nós somos uma única empresa. Isso está custando caro para a gente. A gente está atrasando pedido, a gente está errando em qualidade, a gente está custo mais alto. Tá desgastando a equipe, meu RH, cada hora tem um lá dentro chorando, reclamando, brigando. Então, lidar com ego é todo dia, toda hora. Mas eu também vejo empresas na prática, e eu tenho um exemplo, o diretor da BIT. O diretor da BIT, eu entrei, a Aline tá aqui, nós entramos o ano passado numa empresa, e eu falo dele porque ele me permite, tá? Porque senão eu não falaria. Eu entrei na empresa dele, eu não sabia o que era pior, pessoa, processo ou infraestrutura. Eu entrei com um projeto de 3 meses, Henrique, de 3 meses, para fazer um trabalho de processo. No fim das contas, reimplantei o Cisplan, trabalhei pessoas e no final era todo mundo chorando no fim do ano. A Aline está aqui, ela era a prova disso, falando que transformação que você fez, Henrique. Eu não Sim. permitia que alguém falava do outro. Chegava um e falava assim: Ah, você está com problema com a Ana, só um minutinho. Ana, você pode vir aqui na sala, por gentileza? É A pessoa falou: Não, face não to acredito que face você vai ali, fazer ó, isso, tete a Milena. tete. É, Existe é uma assim. coisa, e assim, existe uma coisa que é a tua capacidade, do Henrique, de gestão de pessoas, não é da Milena como consultora, é do Henrique, de gestão de pessoas, de fazer esse trâmite, de falar: vem cá, André.
Vem cá, Luiz, vamos bater É, um papo. trazer Pessoal, pro isso não tá legal. adulto. É E isso, aí, adulto. e assim, e sem jogar um jogo de tacar bola um no outro. Traz para número, traz para realidade, traz para consequência das Sim. ações. E aí, a palavra ego é importante. Galera, nós não estamos aqui jogando, nós estamos jogando junto. Nós somos do mesmo time. Uma hora você é o Lembrar, né? zagueiro, uma hora eu sou o Recordar, goleiro, é uma hora você é o recordar. atacante, uma hora sou eu o atacante. E nós estamos no mesmo jogo. Então, a tua corresponsabilidade, ela é muito grande. Evita de ouvir cada hora um. Se você ouvir um e ouvir o outro, você vai fazer. Sabe aquela história? Eu sempre falo o seguinte: que não existe a sua verdade, existe a minha Três verdade, histórias. a A As- sua minha, a verdade e sua a e verdade. a verdade. Entendeu? É, Então, time, vamos usar isso. Existe a verdade. E a verdade, ela só existe quando a gente joga junto. Então, eu lido muito com ego, faz parte. É o nosso dia a dia, não é só na sua empresa, muito sim, bem-vindo. Então, fique todas as sabendo que não é só na empresas, sua empresa. todas. Independente se a empresa tem 10 funcionários, 20, 300 ou 1 milhão, ela lida com isso. Mas como você liga com isso? Como você vai trabalhar isso no seu dia a dia, com o seu time e o seu RH, né? E às vezes nem precisa de RH, tá? Eu tô falando da tua postura como dono da empresa. De Sim, falar, meus amigos, vamos cá, vem comigo. Entenda da onde veio essa cultura desse jogo de tênis. Porque Uhum. isso vai ter que mudar. E essa mudança cultural vai ser muito devagar, sabe? Ela é uma linha tênue que ela vai virando, virando, virando. Mas eu te dou certeza absoluta que no fim do ano, sabe, você vai lutar. Nós estamos aqui, ó. Que dia de fevereiro hoje? verdade. 5? Hoje é dia Dia 5 5. de fevereiro. Mas Dia aqui é 5 de isso mesmo, é sair fevereiro. desse triângulo da dramatização que você trouxe, né, Fernanda? E Maravilhoso. eu achei É, sensacional que você Vai falou, menino, ó, jogo vai falar de direto, fulano, não cara. vou permitir a partir de hoje de falar de fulano. Vou chamar aqui corta. agora e Chama vamos todo mundo conversar na junto. O sala que e que é o fala todo mundo problema e o que que junto. precisa ser feito para poder resolver? É isso. Quero Perfeito. É escutar a assim. história, né, do que aconteceu, quem falou o quê, como é que foi, não, o que que é o problema, né? O que que está acontecendo precisa ser ajustado. Perfeito. Bacana. Perfeito. A É isso questão é mesmo. que também nem todo mundo tem inteligência emocional ou quer enfrentar aquilo, né? Então tem certas pessoas. Mas a primeira vez que você chamar, você vai ver se vai começar a acontecer de novo. Porque Uhum, você vai mudar a sua postura diante da situação, né? Porque fica essa coisa de bastidor, essa conversa de bastidor. O dia que você chamar todo mundo na sala e falar, vem cá, vamos resolver? Como? Solução. Foco na sim, solução, porque adulto resolve. E não sim, ficar contando história, né? show de Quem bola. chora, conta história, esperneia é criança, Uhum, né? Adulto resolve problema. A hora que você chamar eles para isso, acabou. Mas acabou. Isso serve para fofoca também, tá, gente? Coisa uhum. de fofoca, situação de fofoca, chama todos os envolvidos, bota todo mundo na mesma sala. Vamos lá, como é que a gente resolve? E se descobrir uma maçã podre, se livre da maçã podre, para não infestar a caixa inteira. Muito bom. Porque essa história da maçã podre, gente, até um dia saí para trabalhar, tinha um pêssego embolorado. Na correria, larguei o pêssego lá. A hora que eu cheguei à noite, eu perdi todas as frutas que estavam em volta dele. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Quando a gente Uhum. não corta o mal pela raiz, isso se alastra dentro da empresa. Então, fofoca também tem que ser cortada da mesma forma, né? A gente não está no jardim de infância, a gente está numa empresa, todo mundo está ali com um objetivo, né? E você vai ver como não vai mais ter essa coisa de tititi, de mimimi. Isso aí. Faz uma vez, aí você volta e me conta. Fique Fechou, a, então vamos nos falando. Darei notícias. você já está no nosso clube, né? A agenda Uhum. já está aberta para reunião comigo online, tá? Bacana, muito bom. Bem-vindo pro time, viu? Obrigada, obrigada, De peso esse integrante. Eu não Valeu, consigo. obrigada. Milena, viu, pelas direcionamento aí sensacional, teus exemplos, né? A gente consegue através do córtex imaginar, né? Tudo que vocês estão trazendo aí fica mais fácil da gente direcionar e tomar atitude. Que bom, E que é o nosso bom. dia a dia, né, Henrique? É o meu dia a dia. Imagina, estão Exato. 25 anos trabalhando na indústria. Então, assim, toma na cabeça o tempo todo.
Pois é. Ó, quem tá com Xiaomi perguntou: avisamos que vamos conversar? Não, não avisa não. É chama jogo rápido. Não avisa não. Não, Sabe por nunca quê? avisa. É, Se você não avisa, avisa. eles vão vestir o personagem, entendeu? Vai todo mundo chegar de personagem, todo mundo bonitinho, todo mundo quietinho, todo mundo fofo. E aí eu não Eu consigo cos- cortar, entendeu? Isso. Eu costumo fazer assim, ó, Fê. Eu costumo fazer assim, pessoal. E eu sou dura, bem dura, tá? Eu Sim, costumo fazer assim. Pessoal, seguinte. O que eu evito? Trazer 50 pessoas para a mesma sala. Para não virar guerra. sim, Porque aí sim, vira time. Vira o time da Milena, o time da Fernanda, o time do Henrique, da Paula. certo. Então é o seguinte: quando você deu problema, a Milena foi lá, ai, Henrique, veja bem, de novo a Fernanda. Blá, 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 blá. Aí a Fernanda ontem fez a mesma coisa. Espera só um pouquinho, Milena. Fernanda, você pode vir aqui na sala, por gentileza? Não, Henrique, não acredito que você está fazendo isso. Nós vamos resolver isso agora. Vamos Vocês agora. É entendem, gente? assim. Nós vamos resolver É isso assim. agora. Todo mundo junto. Então, isso é muito importante. O tete a tete, ele é muito importante. Só que Sim. vocês não podem tomar lado. Porque se você tomar lado, a pessoa perceber que você tem um lado, a gente já acabou. Acabou. Ai, Acabou. tá vendo? Ele foi lá chamar na sala, me passei vergonha, porque no Ai, fim ele o ficou lá do lado do XPTO. protegido. O protegido, Porque é a o protegido. protegida. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? Ô, Karine, eu queria que você abrisse o seu microfone, se você conseguir, porque ela tem muitas perguntas legais falando também. Ela está me perguntando quanto tempo o empresário disponibiliza com a equipe parada para ter esse tipo de reunião de alinhamento. Que tipo de reunião que você quer Qual saber melhor reunião? especificamente? Você consegue abrir, querida? É a Por de bom favor? dia? Será que é a de Oi, bom dia? gente, boa noite. Olá, boa Tudo noite. bem? Boa noite, Karine. Você é muito participativa, adorei. Obrigada. Não, eu tô adorando o conteúdo de vocês. Tá. É, o, o exemplo que a Milena trouxe de fazer essa mudança, de estar perto das pessoas, né, de começar a buscar dois projetos para levar resultado para o empresário e tudo mais. O empresário, ele disponibiliza, ele deixa a equipe parar um tempo para fazer esses alinhamentos desses projetos, além da reunião do Bom Dia, ou você leva isso para a reunião de Bom Dia? Não, vou explicar, são duas coisas diferentes, tá? Como São que duas é? coisas A, diferentes, isso. a Fernanda trabalha em desenvolvimento humano, eu trabalho em desenvolvimento da equipe. O meu é de um pouco diferente da Fê. A Fê, ela trabalha muito forte em RH. Eu não, eu trabalho na produção. O que que eu faço diferente? A reunião de pé de quadro, ou a reunião de bom dia, a reunião de 5 minutos, a reunião de 8/8, que é a reunião do que a gente usa no Lean, ela é a reunião de Sim. alinhamento de prioridade, onde eu falo dados de segurança, qualidade, produtividade e vai. E metas do dia. Ponto. Vai que vai. Alinhei. O que precisa liberar? Quem é responsável pelo quê? Pessoal, desculpa, eu tive que vir pro carro para ver se melhorava a internet, tá? Porque aqui no meu carro tem uma internet melhor. Então eu peço desculpas porque eu tive que vir pro carro. E aí peguei a internet do carro e acho que tá melhor. Então eu peço desculpa para vocês, mas eu vou que vou. E quem sabe faz ao vivo, né, gente? Desculpa aí. É isso Mas aí. o importante é não perder o ritmo. Bom, mas o seguinte, Karine, o que que eu costumo fazer? É, para que exista as reuniões e tirar o time da melhoria, o time da melhoria contínua, o time dos facilitadores, o time dos auditores, o que que eu costumo fazer? A gente tem que vender um projeto. Tudo bem? Então, por o seguinte, você é o que na empresa? Me dá o exemplo. Me dá o exemplo, o que que você faz na empresa para a gente usar o teu case. Você consegue falar? Lembre isso. Oi, Me dá o então, teu eu era exemplo. encarregada. Isso, líder de equipe. Tá. Você é líder de equipe e você precisava. Líder de qual equipe? De costura, por De exemplo? costura, isso, industrial. Maravilhosa. Então, por exemplo, Cá, tu tem um problema e você precisa resolver e você quer fazer uma melhoria de Kaizen. O que que é Kaizen? É uma melhoria contínua no seu setor, bem pequenininha. Sim. E o diretor não permite que você pare a equipe porque baixa a produtividade. O que Isso. que você pode fazer? Eu entendo. Primeiro, você precisa mostrar para ele que a tua improdutividade, a tua baixa de eficiência, está sendo causada, por exemplo, por problemas de abastecimento. Então é o seguinte, eu estou tendo máquina parada porque eu estou com problema de abastecimento. Só que o problema não é só abastecedora. O problema também está sendo entre uma e outra, porque uma está passando defeito para outra.
Então, o que Sim. que você vai propor para eles? Eu tô com um índice de produtividade de 85%. Eu preciso chegar no mínimo a 95, ou eu quero bater a meta, eu quero chegar a mais de 100. Só que para isso, eu preciso trabalhar a comunicação entre elas. E eu te proponho, eu gostaria que você me desse a liberdade, pelo menos por um mês, de todos os dias, eu parar 10 minutos, ou durante uma semana por mês, eu vou parar uma hora o meu time para a gente achar solução de como a gente vai fazer para melhorar isso. O que é Exato. importante é lembra do que, o como e o porquê. Tem que fazer sentido. O Henrique é proprietário, então tem que fazer sentido na cabeça do proprietário o porquê você está parando e o porquê você está deixando de produzir. E o que que é o ganho daquilo? Então, eu vou te dar um exemplo na vida real. Estava eu hoje num dos maiores faccionistas de jeans do Brasil. E ele que me convidou para ir até lá. E aí, a discussão é essa. Eu quero melhorar. Minha produtividade está ótima, mas como que eu vou parar? Eu falei para ele: você está preparado? Você tem certeza que você está preparado para me contratar? Eu vou parar a tua produção. E você vai surtar quando eu parar a tua produção. Porque eu não vou bater 110%. Nós vamos bater durante alguns dias 100, 95%. Mas eu te Sim. garanto que a gente vai chegar em 120. Como? Porque eu vou fazer isso, 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 isso. Então, cá, prepare algo. Trabalhe Uhum. com duas, três pessoas mais próximas de vocês. Sim. Montem alguma coisa juntos e vão buscando pequenos resultados. Gente, tem o grande indicador, produtividade do dia, mas existem pequenos indicadores, São micro, pequenos né? Os resultados que micro. vocês conseguem provar no dia a dia que aquilo vai melhorar a eficiência, que aquilo vai melhorar a produtividade, que aquilo vai melhorar. é, Vocês precisam mostrar no dia a dia para a equipe de vocês, para a liderança, para o proprietário, que vocês buscam a saída e melhor saída para a empresa dele. Então, eu vou Exato. dar um exemplo na prática. Meu amigo, tua produtividade está boa, né? Tá ótima. Como que tá a tua rotatividade? Como está o turnover? Como que está o bem-estar da colaborador? Quanto que a gente está gastando com atestado médico? Quantos Exato. atestados nós recebemos por burnout? Eu estou com 5 pessoas da minha equipe afastadas. Isso está gerando para gente um problema muito sério, porque eu não posso contratar mais gente, porque essas pessoas afastadas por burnout estão na nossa Sim. conta para pagar no fim do mês. Então, eu sei que às vezes a gente não tem números na mão, mas vão buscando pequenas soluções do dia a dia de vocês. A gente na qualidade sofre muito isso, porque qualquer implantação de qualidade a gente trava processo e a gente burocratiza. E aí você vai falar para um cara que ele tem que parar para lançar um negócio. Mas eu tenho que Verdade. provar por A mais B mais C mais D que aquilo é um ganho. Mas, Então, né, é o time, investir tempo, né, Mi? É o é, investir tempo. e esse investir tempo, ele tem que trazer, você precisa mostrar algum resultado. É claro que eu, com experiência, tenho 45 anos, tô em consultoria há mais de 20 anos, trabalho com indústria há mais de 25. Eu tenho hoje argumentos para convencer o diretor ou o dono da empresa a me deixar a equipe ali. Sim. E eu mostro depois em número o resultado. Mas vocês também têm dentro da empresa de vocês conhecimento suficiente para trazer e mostrar é, caminhos que vocês possam conseguir melhores resultados. Vocês entendem o que eu estou falando? Não sei se faz sentido, mas são Sim. pequenos caminhos que vocês Pequenas conseguem ações, mostrar. né, Mi? Pequenos Então, talvez você não ajustes, vai, pequenas você não vai mudanças. conseguir parar todo mundo, mas você Sim. vai conseguir um negocinho ali. Conseguir um pequeno resultado, você vai expandindo, vai expandindo. E daqui a pouco, o que você cá tá fazendo, o vizinho tá querendo fazer também. Sabe aquela história? Por que que a grama dela tá tão verde? O que aconteceu que tá tão florido? Não, Então, e isso reverbera, reverbera. e claro que existe uma frase que é o seguinte: o bom trabalho, ele é visto. E aí os proprietários de empresas sabem disso melhor do que eu, porque as pessoas que estão fazendo bom trabalho, quando você menos espera, você fala, meu Deus do céu, mas diminuiu, né? O pessoal que menos falta é do setor tal ou O da que está célula tal. acontecendo Por que lá? Vamos será? ver. É isso aí. Então são É isso. pequenas coisas que começam a acontecer que vocês começam a florear.
E é aquela história, por que a grama do vizinho tá tão verde? Quero saber o que ele tá fazendo. O que que ele usa lá? E aí, o Henrique, eu tô dando o nome do Henrique porque ele se posicionou aqui pra gente, mas como dono de empresa, fala: talvez faça sentido o que a Ana tá fazendo ali, o que a Karine tá fazendo na área dela. Deixa eu chamar ela pra conversar e ver o que que ela fez lá pra gente colocar na Joana, na Maria, no Zé. E aí, vocês Uhum. viram valor de exemplo dentro da empresa de vocês, tá? Perfeito. Então, comecem pequeno. Não é fácil mudar a cabeça de empresário, claro que não é. Porque no fim, gente, no fim, os boletos vencem e quem paga a conta é o empresário. Então, a Exato. conta do empresário ela é muito alta. Ela é muito alta. Então, a gente tem que provar que o que a gente está fazendo vai ajudar a reduzir o custo, vai reduzir o retrabalho, vai reduzir o desperdício, vai reduzir as faltas, vai reduzir os acidentes, sabe? Então, cada vez mais a gente vai trazendo informação para que a gente ajude a embasar eles também. Certo? Não sei se eu ajudei com a minha resposta, gente. Se É tiver Nossa, mais isso foi perguntas, ótimo, por mesmo. foi favor. incrível. Perfeito. É isso Não, mesmo. porque normalmente sempre reclamam da falta de mão de obra, mas ninguém quer de fato parar para treinar, parar para valorizar. Então, fica um pouco distorcido isso, né? Mas Sim. obrigada pelas Isso. dicas, já adorei, vale a pena. O Karine, conteúdo se tá quiser, tem o riquíssimo. Instagram, vai chamando no Insta, me chama lá, Pode fala, Mi, fala um deixar. assunto assim. A gente vai e Obrigada, fala. gente. Ó, me fizeram uma pergunta aqui, que é qual a periodicidade de feedback, Jorge? Eu trabalhei numa multinacional, a Fê vai dar a posição dela, tá? Eu trabalhei numa Uhum. multinacional e eu sou muito chata com isso. Porque, infelizmente, no Brasil, é muito comum o pessoal dar feedback uma vez por ano ou a cada 6 meses, certo? Eu aprendi na prática, numa multinacional, que foi a Decathlon, que tinha mais de 33 mil funcionários, em que o feedback tem que ser mensal. E aí eu vou mais além. Eles falavam o seguinte, que o feedback ele pode ser na hora. O adulto Exato. não precisa esperar um mês. Você não precisa esperar um mês para você falar, sabe, Milena, o que você fez errado lá no dia primeiro, eu não gostaria que você repetisse. Então, existem dois tipos de feedback. Existe o feedback comportamental, que ele pode ser feito na hora e nunca Sim. na frente de todo mundo. Sozinho. Chama no canto e dá um exemplo na hora, tá? Então, por exemplo, eu tô lá, eu empresária, tô lá fazendo alguma coisa. Vem alguém da minha equipe. E aí eu falo para minha equipe, eu vou lá falar assim, Aline, ó, isso que você fez tá errado. Aí ela vai discutir comigo na frente do cliente. Não, mas Milena, é assim que faz. Eu falo, Aline, não é. Não, mas Milena, é assim que faz. E vai fazer bico. Na frente eu vou discutir com ela? Não vou discutir. Mas depois eu vou falar, Aline, eu não aceito que você discute comigo na frente do cliente. Primeiro, se eu tô falando que tá errado, é porque eu tenho certeza que tá errado. Eu tenho 25 anos de experiência. E se você tem certeza que tá certo, me convença que tá certo. Porque não tem problema ser convencida de que tá certo. Mas a gente nunca vai discutir na frente do cliente. É sobre E não isso. adianta fazer cara feia, porque comigo cara feia não rola. Então, assim, o feedback tem que ser na hora. Porque senão, gente, vira uma Não empresa mimimi. corrige. Aí eu vou ter Exato. que tratar a Aline como se ela fosse minha filha. Se nem minha filha eu Uhum. trato assim. Se minha filha eu sou dura. Ah, não, porque se eu falo pra ela que não tá bom, ela vai fazer carinha feia, ela vai ficar magoadinha. Pô, é aquela história. Então, Vai é virar sobre o um jogo do processo, né, quê? Mi? Não é Então, pessoal. então assim, Jorge, existem dois tipos de feedback pra mim, tá? Feedback comportamental, ele tem que ser feito na hora ou no máximo em 48 horas, porque às vezes a gente brinca que o na hora pode ser perigoso, porque se a gente tá muito bravo, a gente vai falar o que não deve, e aí Sim, respira, dorme, acorda, sai de cena, volta, tô mais calmo, conversa com a pessoa. Então, é até isso. 48 horas comportamental, tá? Feedbacks com relação a números, não espere uma vez por mês, no mínimo, a gente precisa falar sobre o assunto, mas também não precisa esperar o mês inteiro para dizer, meu amigo, o que aconteceu que o número despencou? É o Então, assim, acompanhamento, né, você podem Mi? fazer o acompanhamento semanal. Então, a Exato. gente tem feedback comportamental. Se você conseguir falar na hora, tiver sobriedade, tiver, sabe, emocional para falar na hora, fala na hora. Se não Perfeito. tiver, até 48 horas você precisa falar. Não passa 48 horas. Se for feedback com relação aos números que não estão indo bem, até o final da semana tem que falar. Espera para ver se a semana, se rodou a semana, não deu, não espera mais uma semana, não. Não Até espera o para fim do mês poder para ter falar que tempo eu de fui bem. ajuste, né? Ter tempo de ajuste. E existe o feedback que a gente fala que é a reunião de
Dados e fatos é a reunião de exemplos, em que você senta 1 hora com o seu colaborador, numa sala fechada, sem celular, sem parar para responder mensagem. Exato. É assim, ó, eu e você, nós vamos falar da parte comportamental, nós vamos falar Atenção da parte plena, né? numérica, exatamente. Nós vamos falar tanto da parte humana, do seu saber ser, quanto do seu saber fazer. Então, nós vamos falar da sua parte, dos seus números, e nós vamos falar do que você pode melhorar, do que você pode evoluir. Só que, gente, eu não paro de falar nunca mais, né? Só que tem uma coisa importante. É importante vocês determinarem o que vai ser falado em feedback. Porque não Exato. adianta descarregar. Então, exemplo, eu vou dar exemplo. Dentro da minha empresa, eu trabalho o seguinte: quando eu dou consultoria e trabalho na parte humana, eu desenvolvo um negócio que são os. Eu vou dar um exemplo, tá? Os 10 mandamentos que a gente tem que ter na nossa empresa comportamental. Exemplo: a pessoa sabe liderar, ela é valor de exemplo, ela sabe lidar bem com as pessoas, ela lida bem com os pais. Então, assim, eu começo a dar exemplos, e dentro desses 10 mandamentos para toda a empresa, os 300 funcionários vão fazer os mesmos. Eu dou exemplos reais do que aconteceu naquele mês, que me fez dar uma nota excelente, uma nota mais ou menos, uma nota, meu amigo, a gente precisa trabalhar esse assuntinho aqui. Ó, naquele dia, naquele e-mail, naquela hora, são dados, ó, tudo registrado para a pessoa ler depois e pensar no assunto, entendeu? E Sim. depois, time, o que que é importante? Números. Os seus números estão bons e não estão bons. Porque não adianta o cara dar número e ele não tem como bom comportamento. Não adianta dar um Exato. comportamento maravilhoso e ele não dá resultado. Porque na empresa, time, a gente é para trabalhar, jogar frescobol e dar resultado. E não Exatamente. deixar a Não é bola ONG, cair. né? Porque não é ONG. Não é ONG. Né? A gente tem que dar resultado. Então, é, os feedbacks, ele tem que ser tomado muito cuidado. Porque se ele não vem do RH, um alinhamento comportamental, a gente precisa tomar cuidado para não ser o seu achismo. Tá? Cuidado, porque o comportamento é o comportamento porque o George não gostou, é o comportamento porque não é o comportamento que a empresa espera dele. Exato. Tomem muito cuidado com isso. Então, aos proprietários que estão aqui nos ouvindo e que vão nos ouvir, determinem com a sua equipe de RH quais são os comportamentos que vocês esperam de líderes, quais os comportamentos que vocês esperam, e tem que estar lá na sua cartilha Tem de que estar funcionário quando você contrata o documentado. funcionário. É isso Tem que estar mesmo. documentado. Inclusive a vestimenta. Boas Tem que estar práticas, dress documentado. code ou código de Tem que estar, vestimenta, tudo tem que estar tem que estar documentado. tudo documentado. Se não Exato. está documentado, passa a ser achismo, tá? Esse é o meu ponto de Perfeito. vista. Eu não sei se ajudei com alguma coisa. É o meu também, super alinhadíssimas. Respondeu por mim. E usa a Mais alguma estrutura da Fernanda pergunta? para dar o feedback situacional lá que ela E trouxe, né? ó, nem combinamos. Observação, Mas é a mesma. situação, né? O comportamento, aquilo ali é super É É isso importante aí, no é isso. isso aí. pedido, né? Sim, Para É isso poder aí. direcionar mesmo. é isso E E a aqui, gente mesmo. trabalha muito com gente da produção, então tem que tomar cuidado para não ter achismo, Sim, Hum. entende? Por exatamente. isso que é importante alinhar com o RH. Mais alguma pergunta, gente, para a gente Mais terminar? A gente está alguma? dando 2 horas. Acabar a bateria. Olha, vocês ficaram firmes e fortes aqui com a gente. Que delícia. Não, mas eu não ligo, não. Eu também não, eu tô aqui. Eu Eu ia adoro. Se perguntar para tiver mais. vocês, geralmente a gente tem aquele construto que a gente faz através de um vídeo para poder, né, desativar a amígdala da pessoa ali, ela entrar na história, né, seja com uma fábula, algo do tipo. Para, por exemplo, eu lidar com essa situação do ego, eu quero ter uma reunião amanhã com todo o pessoal aqui de falar dessa mudança. Porque eu venho fazendo, sabe, construindo isso ao longo do tempo com eles. E vocês têm algum vídeo que Ah, você venha queria algum vocês vídeo assim? É, motivacional? Você queria? algum vídeo que vem sobre isso? Ah lá, ela já Tem, lembrou. tem vídeo. Gente, ó, procura aí. Ah, eu vou procurar aqui, acho que vou compartilhar com vocês. Procura aí um vídeo muito legal, que é um vídeo de equipe, que é uns caranguejinhos. Aline, ajuda nós aí, coloca o vídeo. Que é aquele dos caranguejinhos, sabe? Que é trabalho em equipe. É um caranguejinho, aquele da gaivota, a Aline sabe qual que é. Ajuda a gente aí. Coloca aí pra nós, pequena. Por Eu gentileza. adoro filme infantil. Traz tanta Kung mensagem para Fu Panda. equipe. É, Kung Divertidamente é Fu, tudo, né? Ali, Kung para entender as Fu, emoções, né? Tem vários, né? tem, É, tem. né?
Divertidamente, maravilhoso. Mas assim, esse videozinho que eu vou pedir pra Aline colocar aqui pra gente, porque eu tenho medo de mexer na internet, gente, cair, tá? Mas é um videozinho que eu posso colocar nos grupos também, que ele ajuda muito. E o pessoal sempre dá muita risada quando assiste, porque é aquilo. O time unido, cara, vai que vai. Mas Henrique, ai, obrigada, gente, aí por colocar. Eu já achei aqui o vídeo, já Gente, mandei. ótimo. Boa. Vê se é esse, Aline, já vê se é esse e ajuda a gente. Time, é assim, ó, ah, para quebrar, para que toda reunião, nós adultos entramos muito fechados. Sim, Isso é muito comum a gente entrar fechado, tá? Então, para a gente liberar, porque a nossa amígdala cerebral, ela é o nosso espaço do medo, é onde libera hormônio, ela é onde fica fica o ponto de alerta, atenção. né? E todo mundo Exatamente. entra alerta na reunião, né? Já em defesa. Então, assim, Henrique, monte um fluxograma junto com eles, onde, dentre eles vão montar a melhor empresa. É o seguinte, time, a partir de agora, a empresa é de vocês. Como nós vamos resolver a nossa relação cliente-fornecedor interna? Pega um A3, pega uma folha de molde, sabe molde? Pega uma folha grande, Grandona, post-it e coloque adoro. entrada e saída. Entre eles, o que que eu preciso te entregar? Eu, Milena, preciso entregar para o teu setor, você vai entregar para o setor tal, como que a gente vai fazer? E depois, faz bem bagunçadinho assim mesmo, não precisa ser bonito ainda não, não precisa ser naquele fluxograma maravilhoso não. E coloca os pontos de atenção. Tá bom, o que que precisa que a Milena te entregue, Fernanda, para que te abasteça melhor? Não, eu preciso que a Milena me entregue assim, até, tá. Beleza, Milena, isso dá para você? Não, não dá, Henrique. Ô, Fernanda, para isso, eu preciso que o PCP me libere 2 horas com antecedência. PCP, você consegue liberar 2 horas com antecedência? Consigo, cara, consigo fazer isso. Beleza. Então vamos tentar isso a partir de amanhã? Boa. É Deixa isso. eles acharem a solução. E É aí sobre você aguçar a criatividade e o poder de sai de solução cena, deles. Henrique, sai de cena, Henrique. Exatamente. Sai de cena, vai tomar café. Pessoal, a empresa é de vocês. Vou tomar um café e já volto. Quero que vocês me apresentem o que vocês vão fazer. Sai de cena, porque lembra, o ego é para provar para você quem é melhor. É, é, é Sai de isso. cena, deixa eles trabalharem juntos e volta e fala, cara, assiste, ó, vou deixar vocês aqui montarem, daqui 1 hora eu volto para assistir a apresentação, hein? Volta, eles estão naquela blá, 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 blá ainda. Sai de cena de Não, novo. Ih, não funcionou, tem problema. e esse processo Vou ali e já volto. criativo, Vou atender. ele Entendeu? traz, esse processo criativo, ele traz o senso de responsabilidade nas mudanças, porque são Exa- eles que estão dizendo o que eles vão fazer. Não é o Henrique que está dizendo o que eu quero. São eles que estão trazendo como vai ser. Entende? Perfeito. Muito bom. Valeu, Mais menina. alguma Agora não pergunta, vou perguntar time? mais. Não, é isso aí, vai que vai. Ó, eu não tenho hora para ir embora. Tô aqui mesmo já dentro do carro usando a internet, tá tudo certo. Ah, que delícia. Muito bom. Mais alguém? Cadê? Obrigada, Deixa. gente. Obrigada Obrigada pelos por tudo. feedbacks, Obrigada pela por vocês estarem participação. conosco. É, Sim, sim. foi Faltou alguma incrível. resposta para a gente falar? Aqui eu acho que Acho não, que né, falamos gente? tudo. Falamos tudo. É, eu acho que não faltou, mas se faltar, pode mandar aí nos WhatsApp, pode Manda mandar pra no WhatsApp. gente no WhatsApp, a gente Isso, manda no WhatsApp para as responde. pessoas ouvirem as perguntas, né, As Fê? empresas que são do clube, a minha agenda está disponível para reunião, né? Para falar de desenvolvimento, para ajudar vocês aí no processo. Quem não é do clube, venha, será bem-vindo, fazer parte da nossa família do Costurando, né? É Ou isso aí, Fê. imersão no final do mês, enfim, tem todas as É isso aí, Fê. soluções para vocês. É isso aí, gente. Um beijo no coração. A gente deixa aqui realmente nossa gratidão por vocês estarem com a gente até agora. Tá gravado. Para quem estava no MBA, a gente vai disponibilizar o vídeo para vocês acessarem, tá? E quiser compartilhar o vídeo de novo. Para quem não é do MBA, o meu contato está disponível. Eu sou a Milena Abreu da Texapex, vocês podem me encontrar. A Fernanda trabalha direto com a Costurando também, então a gente pode, Sim, pode falar nos grupos que a gente vai respondendo no grupo. Do lado da Texapex, a gente também tem uma comunidade que são mais de 80 encontros de muito treinamento. Então, a gente dá treinamento de liderança, treinamento para estilo, treinamento para compra, treinamento
são muitas aulas, e na aula de indústria, aula têxtil, aula de fibras, aula, porque eu sou engenheira têxtil, a gente tem muitas aulas de tira dúvida, é uma comunidade, não é tipo um clube super power, não é. É uma coisa bem mais simples, mas é muita aula, muita aula, muita aula, né? Pra gente trazer Mudança conteúdo de do dia a dia. mentalidade, bora lá que a gente ajuda a mudar essas mentes aí também. É isso aí, Fê, é isso aí. A gente tá junto, tudo misturado, né? Exato, E um beijo no exatamente. coração. Muito obrigada pela participação. Obrigada, A gente gratidão. volta, a gente vai ter outras lives, a gente volta e a gente convida vocês, tá bom? Sim, Obrigada, pessoal. Uma gratidão. abençoada Obrigada, noite a todos pessoal. vocês. Tchau, Magnífico, tchau, meninas. pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, Valeu. tchau, boa Tchau, tchau. noite. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.